Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 1761. Tan Song-Jiun relembrou cada momento do ano que passou com Tian Kai, as emoções que a consumiram, o calor da presença dele e o toque dos dedos dele em seu corpo. Então ela se lembrou dos inúmeros rumores que ouvirá sobre Tian Kai ao longo de dezenas de milhares de anos, juntamente com o ódio e a raiva que a consumiam. Embora o ano que passará com Tian Kai tivesse sido repleto de alegria, ela não conseguia simplesmente deixar de lado a angústia e a traição que a consumiam por milhares de anos, como se nunca tivessem existido. Mesmo que os rumores fossem falsos e Tian Kai fosse inocente, a angústia que Tan Song-Jiun suportou era inegavelmente real e não podia ser simplesmente descartada. Tian Kai era inocente. Então o que eu fiz todos esses anos? O que estou fazendo da minha vida agora? Depois de um longo momento de silêncio, Tan Song-Jiun de repente deu um tapa no próprio rosto e se sacudiu. Mesmo depois de dezenas de milhares de anos me sentindo traída, é inegável que ainda amo Tian Kai até certo ponto. E se todos os rumores que ouvi sobre ele forem falsos, expiarei meus crimes. No entanto, não tenho como confirmar suas palavras neste momento, e não sou mais tolo o suficiente para acreditar em tudo o que ouço. Portanto, vou segui-lo e observá-lo para confirmar. Você vai me seguir? Os olhos de Yuan se arregalaram ao ouvir aquelas palavras. Que olhar é esse? Você não quer que eu faça isso? Tem medo que eu revele quem você realmente é? Tan Song-Jiun franziu a testa. Não, não é isso. Você não me ouviu? Estou sendo caçado pelo Imperador Celestial. Também tenho muitos inimigos. Se você ficar comigo, não posso garantir sua segurança. E daí? Mesmo que eu morra no processo, não terei nenhum arrependimento, exceto que não poderei descobrir a verdade. Yuan esfregou os olhos e suspirou. Eu também atravessarei lugares perigosos. Não será a primeira vez que visito um lugar perigoso. Vendo quão teimoso Tan Song-Jiun estava agindo, Yuan disse, tudo bem, você pode me seguir, mas no momento em que eu considerá-lo um fardo, eu o deixarei para trás imediatamente. Como você fez naquela época? Tan Song-Jiun zombou. Mesmo que você me siga, como determinará se o que eu disse é verdadeiro ou falso? Yuan então perguntou. Isso não é algo que você precisa saber, ela disse. Yuan removeu a formação logo depois e chamou Xi Meili de volta. Bem, já que você vai nos seguir, podemos muito bem fazer uma apresentação, disse Yuan. Você pode me conhecer como Tian Kai, mas meu nome agora é Yuan. Você sabe da existência de jogadores? Jogadores, você quer dizer os renegados? Yuan assentiu e disse, eu sou um deles, pois renasci naquele mundo. Você afirma ter reencarnado, mas por que ainda guarda as memórias de Tian Kai? Pelo que eu sei, aqueles que reencarnam perdem todas as memórias de suas vidas passadas, perguntou Tan Song-Jiun, com um tom cheio de dúvida. Meu caso é um pouco especial. Além disso, nem todo mundo esquece suas memórias. Existem técnicas especiais que ajudam as pessoas a recuperar suas memórias perdidas, explicou Yuan. Xi Meili se apresentou em seguida. Meu nome é Xi Meili e sou um dragão de verdade. Minha linhagem também é da realeza. Os olhos de Tan Song-Jiun se arregalaram e ela perguntou, qual é a sua relação com a família Xi nos céus superiores? Não sei, pois vim da antiga cidade do dragão. Antiga cidade do dragão. Nunca ouvi falar desse lugar. De qualquer forma, eu sou Tan Song-Jiun, e meu relacionamento com Tian Kai aqui é. Tan Song-Jiun deu a Xi Meili uma breve explicação da situação, deixando-a perplexa com a estranheza dos eventos que se desenrolaram. Eu dizer isso provavelmente não significará nada neste momento, mas simplesmente não há como esses rumores sobre Yuan serem verdadeiros. Se você passar um tempinho com ele, entenderá o que quero dizer, disse Xi Meili. Tan Song-Jiun estreitou os olhos para Xi Meili por um momento antes de perguntar, afinal, qual é a sua relação com Tian Kai? Mais uma vez, Tian Kai está morto. Agora eu sou Yuan. Somos companheiros de viagem, disse Xi Meili. Apenas companheiros de viagem? Por enquanto, sim. Por enquanto. Tan Song-Jiun levantou uma sobrancelha. De qualquer forma, agora que adquirimos o segundo selo antigo, o que faremos a seguir? Xi Meili se virou para olhar para Yuan, claramente tentando mudar de assunto. Yuan ponderou por um momento antes de invocar Yin Yang. Vocês dois conseguem descobrir onde estão os outros dois selos? Yuan perguntou a eles. Vamos tentar, responderam eles simultaneamente antes de desaparecerem no ar. Tan Song-Jiun então perguntou, por que você não perguntou ao Rei Dragão onde estão os outros detentores? Porque até mesmo os próprios detentores desconhecem as identidades dos outros detentores, explicou Yuan. A propósito, até onde você conseguiu ascender, deusa da cítara? Yuan então perguntou a ela. Você pode parar de me chamar por esse apelido? Eu não gosto. Se você parar de me chamar de Tian Kai. Ah, quase esqueci. Yuan é meu nome verdadeiro. Atualmente sou chamada de Xiao Yang. Aliás, como devo me dirigir a você se não for deusa da cítara? Qualquer coisa, menos deusa da cítara. Não me qualifico mais para tal título. Então que tal eu continuar a chamá-la de Lady Tan? Faça como quiser, e eu chegarei até o céu supremo. O nono céu? Isso é impressionante. Bem, já que estamos tentando alcançar o sétimo céu o mais rápido possível, podemos muito bem ascender ao sexto céu agora, disse Yuan. Já? Esta será sua ascensão consecutiva mais rápida até agora, disse Xi Meili, com a voz cheia de entusiasmo. Ele assentiu. Afinal, quero recuperar meu corpo o mais rápido possível. Seu corpo? Tan Song-Jiun perguntou. É um pouco complicado, mas este corpo é meramente construído a partir de uma parte da minha alma, explicou ele. Para chegar aos 9 céus com meu corpo real, preciso alcançar o sétimo céu. Capítulo 1762. Algum tempo depois de explicar a situação a Tan Song-Jiun, Yuan foi até a escadaria para o céu. Entretanto, ao chegar à escadaria para o céu, Yuan notou que havia apenas algumas pessoas presentes, e a maioria delas não eram participantes.
mas espectadores reunidos para se despedir dos participantes. Como Yuan havia entrado no quinto céu sozinho, o restante da base de jogadores ainda estava preso no quarto céu. Como resultado, era praticamente impossível para ele carregar 9 indivíduos pela escadaria para o céu sozinho. Claro, Yuan poderia tentar preencher o número necessário com pessoas do quinto céu, mas precisaria encontrar indivíduos dispostos a ascender ao sexto céu. Ao contrário dos jogadores que podiam transitar entre reinos com facilidade, ascender era uma decisão significativa e transformadora para os residentes dos 9 céus, não algo que pudessem tomar por impulso. Preciso mesmo levar pessoas comigo? Posso simplesmente ajustar a dificuldade de acordo. Yuan percebeu isso, mas não tinha certeza se funcionaria. Te vejo do outro lado, disse Ximei para Yuan. Lady Tan, você quer vir comigo? Embora já tenha passado por todos os testes e alcançado o 9º céu, ainda pode me observar. Tenho certeza de que aprenderá uma coisa ou duas sobre Tian Kai se fizer isso. Tan Songjun assentiu, é natural. Eu ia te seguir mesmo que você não pedisse. Lan Yinjin surgiu logo depois para seguir Ximei, pois ela também queria desafiar a escadaria para o céu. Quem é ela? Perguntou Tan Songjun, arqueando as sobrancelhas. E de onde ela veio? Meu nome é Lan Yinjin e sou uma fera divina que atualmente segue Yuan. Outra besta divina? Tan Songjun murmurou com um olhar surpreso no rosto. Ter uma besta divina como seguidora já era raro o suficiente, quanto mais duas. Por que eles estão seguindo você afinal? Ela perguntou então, curiosa. Eles têm suas próprias razões, Yuan deu de ombros. Yuan subiu a escada e entrou na escadaria para o céu logo depois, seguido por Tan Songjun. Bem-vindo de volta, mestre. Não tenho 9 pessoas comigo desta vez, mas é possível aumentar a dificuldade ao máximo? Yuan perguntou a ela. Se é isso que deseja, mestre. Ótimo. Vamos fazer isso então. Eu também gostaria de desafiar a escadaria para o céu agora. Tian assentiu e desapareceu logo depois. Enquanto isso, Tan Songjun examinava a sala dos espectadores com grande interesse. Eu não sabia que existia um lugar assim dentro da escadaria para o céu. Como ela fez tudo sozinha, não havia como ela saber disso. No centro da sala havia um pequeno poço cheio de água, e refletido naquela água estava Yuan, que tinha acabado de começar seu primeiro teste. Você começou seu primeiro teste na escadaria para o céu? Investigue as 5 torres de ruptura e descubra quem precisa ser punido? Você tem 365 dias para concluir o teste? Descubra a verdade e puna o perpetrador dentro de 6 meses para receber uma recompensa? Enquanto Yuan estava parado no meio da rua movimentada, seus olhos se arregalaram de surpresa ao ler os detalhes do desafio do julgamento. Tem um ano inteiro para completar esse desafio? Ele se perguntou interiormente. Este foi oficialmente o seu julgamento mais longo até então. Além disso, pareceu mais complicado do que os julgamentos anteriores. No entanto, ele não estava familiarizado com as 5 torres de ruptura. Depois de ficar parado por um tempo, Yuan decidiu reunir informações primeiro. Ele se aproximou de alguém que trabalhava atrás de uma barraca de comida e perguntou, com licença, você pode me contar um pouco sobre as 5 torres da revelação? A mulher de meia-idade olhou para ele com as sobrancelhas arqueadas e disse, você não conhece as 5 torres da ruptura? Você é a primeira pessoa que conheci no 7º céu que não as conhece. Bem, eu não sou daqui. Eu apenas ascendi a este reino. Entendo. Não me importo de te contar, mas... A mulher estendeu a mão e gesticulou pedindo algo. Ao ver isso, Yuan pegou algum dinheiro e entregou a ela. Obrigado, jovem mestre. Satisfeita com a quantia de dinheiro, a mulher começou a explicar. As 5 torres de ruptura são as organizações mais importantes do 7º céu. Organizações? Yuan perguntou sobre a palavra específica. Ela assentiu. Sim, eles não são uma família, seita ou facção. São uma organização apoiada por esses grupos, cada um contribuindo com sua especialidade e propósito únicos. A primeira das 5 torres da descoberta é chamada de Torre da Alquimia. Elas se especializam no estudo da alquimia e têm o papel vital de desenvolver novas receitas e refinar técnicas de alquimia, continuou ela. A segunda torre é chamada de Torre da Matriz. Eles são especializados em desenvolver novas formações e aprimorar as existentes. A terceira torre é a Torre Marcial. Seu foco principal é criar novas técnicas marciais e refinar as mais antigas. A quarta torre é a Torre do Cultivo. Elas são semelhantes à Torre Marcial, mas lidam apenas com técnicas de cultivo. A última torre é chamada de Torre de Metal. Eles não só criam tesouros, como também estudam técnicas de ferraria e outras coisas. Caso você ainda não tenha notado, cada uma dessas torres foi criada com o propósito de avançar em um caminho específico. No entanto, são organizações completamente distintas, sem qualquer ligação direta entre si. E como todas buscam o progresso em suas respectivas áreas, há muita competição entre elas. Yuan ficou bastante surpreso com esse conceito e perguntou, como é a reputação deles? Até onde sei, eles são todos muito respeitáveis e confiáveis. Acho que nunca ouvi nada de ruim sobre eles, disse ela. Nem boatos? Sempre há boatos. A mulher refletiu por um momento e falou em tom genuíno. Dizem que os trabalhadores são excessivamente apaixonados pelo trabalho, não importa em qual torre eles pertençam. Mas eu não consideraria isso algo ruim. Capítulo 1763. Yuan apontou para um edifício alto, parecido com uma torre, à distância e perguntou. Essa é uma dessas torres de ruptura? A mulher assentiu. Sim, seria a torre de metal. Onde posso encontrar as outras torres? Eles estão espalhados pelo 7º céu. Infelizmente não sei a localização exata das outras torres. É mesmo? Obrigado pela informação. Yuan encerrou a conversa e seguiu em direção à torre de metal. Ao se aproximar, notou que toda a estrutura era feita de metal preto brilhante, com a superfície brilhando sob a luz. Enquanto isso, Tan Songjun tinha uma expressão pensativa no rosto. As 5 torres da ruptura? Por que elas estão na escadaria para o céu?
Mais importante, que diabos está acontecendo? A escadaria para o céu criou um mundo tão elaborado para o julgamento dele? Nunca ouvi falar de nada parecido antes. De repente, ela sentiu uma presença atrás de si. Virando-se, assustou-se ao ver uma criança fofa parada ali, tendo aparecido silenciosamente, quase como um fantasma. Quem é você? E de onde você veio? Perguntou Tan Song-jin, pois tinha certeza de que ninguém mais os havia seguido até a escadaria para o céu. Meu nome é Tian-er, e estou aqui desde o começo, pois sou o espírito da escadaria para o céu, ela respondeu calmamente. O quê? A escadaria para o céu tem um espírito? Os olhos de Tan Song-jin se arregalaram diante dessa informação chocante. Tian-er assentiu em confirmação e continuou. O mestre me ordenou que ajudasse a esclarecer qualquer incerteza que você possa ter, então aqui estou. Mestre, o indivíduo que participa do julgamento agora é meu mestre. Ele também é o criador da escada para o céu. Espere um segundo. Tian Kai criou a escada para o céu? Isso é impossível. A escada para o céu existia muito antes dele existir. Tan Song-jin refutou a afirmação dela, usando esse fato óbvio como prova. Não estou falando de Tian Kai, mas de uma reencarnação ainda mais antiga. Afinal, Tian Kai é apenas uma das múltiplas vidas do mestre. O que em nome de Deus? Tan Song-jin ficou sem palavras. No entanto, após alguma reflexão, Tan Song-jin percebeu que não era estranho que um indivíduo tivesse reencarnado várias vezes. Afinal, os humanos reencarnam naturalmente cada vez que morrem, desde que a alma permaneça intacta. Espere um minuto. Será que posso confiar no que ela está dizendo? Tian Kai. Yuan é o mestre dela, então ele poderia facilmente fazê-la mentir, pensou Tan Song-jin. Ouvi dizer que foi o Deus da criação quem criou a escada para o céu. Você está me dizendo que seu mestre foi o Deus da criação em uma de suas vidas anteriores? Perguntou Tan Song-jin. Tian-er assentiu. Não é apenas a escadaria para o céu. O mestre criou muitas coisas ao longo da vida, muitas delas ainda desconhecidas até hoje. Tan Song-jin engoliu em seco nervoso diante de tais implicações. Então, você pode me dizer o que está acontecendo com o julgamento dele? Por que é tão diferente? Eu sei que cada um tem seus próprios julgamentos, mas a disparidade não é tão grande. Tan Song-jin então perguntou. Para o mestre, a escadaria para o céu não é apenas uma forma de viajar pelos 9 céus, explicou Tian-er. Ela também guarda memórias de vidas passadas do mestre, e as provações o ajudam a recuperar essas memórias. Então o que estou vendo agora são, na verdade, memórias. Tan Song-jin olhou para o vasto mundo em que Yuan estava. Você está meio certo, ela esclareceu. Os julgamentos são criados a partir das memórias dele, mas são apenas fragmentos reunidos, como peças de um quebra-cabeça. Eles não refletem diretamente as memórias reais dele. Depois de um longo momento para digerir as informações fornecidas, Tan Song-jin perguntou, de quem são as memórias que estou vendo agora? Entretanto, Tian-er balançou a cabeça e disse, infelizmente não posso responder isso. Por que não? Você tem medo que eu saiba demais? Tian-er balançou a cabeça mais uma vez e esclareceu, não. Há algumas coisas que não tenho permissão para dizer. Se você realmente quiser saber, pode perguntar à mestra mais tarde. Enquanto isso, Yuan continuou perguntando a vários pedestres sobre a torre de metal à medida que se aproximava de seu destino. Ele estava particularmente curioso para saber se havia algum boato negativo sobre o local. No entanto, todos com quem conversou elogiaram a torre de metal, descrevendo sua reputação como impecavelmente limpa. Embora isso pudesse parecer reconfortante à primeira vista, Yuan não conseguiu evitar ficar desconfiado. Afinal, tudo podia ser uma fachada, uma máscara cuidadosamente elaborada para esconder o verdadeiro mal que se esconde ali dentro. No entanto, Yuan não tinha como ter certeza sem visitar pessoalmente a torre de metal. A torre de metal parecia próxima à primeira vista, mas, na verdade, estava a vários dias de distância. Agora, diante dela, vários dias depois, Yuan percebeu o quão enorme ela realmente era. A torre não só era tão alta que atravessava as nuvens, como seu interior era vasto o suficiente para abrigar uma grande comunidade de dezenas de milhares de pessoas simultaneamente. A enorme entrada, notavelmente sem portas, fervilhava com um fluxo constante de pessoas entrando e saindo. Depois de entrar na torre, Yuan rapidamente percebeu que todo o primeiro andar parecia um movimentado shopping center, cheio de centenas de lojas e até barracas particulares oferecendo uma grande variedade de tesouros. Depois de olhar ao redor por algum tempo, Yuan se aproximou de um dos comerciantes e perguntou, com licença, estou tentando me juntar à torre de metal. Onde posso me inscrever? Afinal, a melhor maneira de obter informações sobre um lugar era se juntar a eles. No entanto, o comerciante apenas zombou disfarçadamente de Yuan e disse, quem você pensa que é? A torre de metal não aceita qualquer um. Sou ferreiro e tenho muita confiança nas minhas habilidades. Hahaha. Você é mesmo um ignorante, não é? Para me fazer rir, vou te dizer uma coisa. Só talento não vai te levar para a torre de metal. A menos que você conheça alguém de dentro, precisará aumentar sua reputação, o suficiente para fazer a torre de metal te notar. O homem gesticulou para as armas que ele mesmo havia criado à sua frente. A maneira mais rápida de ganhar reputação é exibir suas armas aqui, assim como muitos de nós estamos fazendo. Capítulo 1764. Para chamar a atenção da torre de metal, a maioria dos ferreiros expõe suas criações no primeiro andar da torre, que também serve como um mercado aberto. No entanto, apesar da abundância de ferreiros talentosos, apenas cerca de 10 indivíduos ganham o reconhecimento da torre de metal a cada poucas centenas de anos. Vendo minhas criações aqui há uns 100 anos, disse o homem. Em todo esse tempo, só vi 3 pessoas serem reconhecidas pela torre de metal. Mas deixe-me dizer uma coisa, ser reconhecido não significa que você será aceito, isso é outra história. Entendo. Obrigado pela informação, disse Yuan ao homem.
Ele saiu logo depois e começou a andar pelo primeiro andar, examinando todas as lojas disponíveis. Agora que Yuan entendia como atrair a atenção da Torre de Metal, ele sabia que precisava criar tesouros que rapidamente construiriam sua reputação. A maneira mais simples e eficaz de conseguir isso era criar algo muito superior a qualquer outra coisa que estivesse sendo exibida ao seu redor. Depois de explorar todas as lojas do primeiro andar, Yuan observou que a maioria dos tesouros em exposição eram apenas de nível antigo, com alguns itens de nível mítico espalhados entre eles. No entanto, mesmo os tesouros de nível mítico eram de qualidade notavelmente baixa. Alguns tesouros de nível mítico e empírio de alta qualidade devem ser mais do que suficientes para atrair a atenção da Torre de Metal, pensou Yuan enquanto saía da Torre de Metal. Graças à influência da Torre de Metal, a área ao redor dela estava repleta de ferrarias e lojas relacionadas à ferraria, incluindo lojas que vendiam vários materiais e ferramentas essenciais para a criação. Yuan entrou em uma ferraria próxima e pediu para usar sua oficina. Olá, gostaria de pegar emprestada a oficina para criar alguns tesouros. O homem corpulento parado atrás do balcão olhou para Yuan como se ele fosse louco. Você tem alguma identificação? De ferreiro para ser mais específico. Desculpe, mas não tenho nada parecido. Então não podemos lhe emprestar nossa oficina, não importa o quanto você ofereça. Se quiser usar nossa oficina, você precisa ser um ferreiro oficial. Como me torno um ferreiro oficial? Yuan perguntou. Hahaha. Você quer se tornar um ferreiro oficial, mas nem sabe como. Você é engraçado. O homem corpulento riu alto. Ele continuou. 10 quarteirões abaixo, há um lugar chamado Associação dos Ferreiros. Para ser reconhecido como ferreiro oficial, você precisa passar por vários testes. Obrigado. Voltarei depois de obter minha identificação, disse Yuan ao homem. Hahaha. Se um garoto magricela como você conseguir passar na avaliação, terei prazer em deixar você usar minha oficina de graça. Magricela. Yuan ergueu uma sobrancelha. Era a primeira vez que se referiam a ele por esse termo. O físico de Yuan pode parecer magro comparado ao homem corpulento diante dele, mas, na realidade, era perfeitamente equilibrado e refinado a um grau de perfeição inigualável, não sendo nem muito magro nem muito corpulento. Yuan saiu da loja logo depois, mas não foi imediatamente à Associação de Ferreiros. Em vez disso, decidiu tentar a sorte em mais algumas ferrarias. Infelizmente, todas exigiam que ele fosse um ferreiro oficial. Acho que esse é um processo pelo qual devo passar para progredir no julgamento, pensou Yuan enquanto visitava a Associação de Ferreiros. A Associação de Ferreiros era um edifício enorme que se estendia por várias ruas. Sua superfície refletiva e estrutura metálica davam-lhe a aparência de um bloco sólido de aço à primeira vista. Yuan entrou no prédio e se aproximou do trabalhador mais próximo. Gostaria de fazer a avaliação para me tornar um ferreiro oficial. O trabalhador, um jovem, assentiu. Claro. Posso perguntar o quanto você tem de experiência com a arte? Eu diria que sou bastante experiente. Então qual é o maior grau de tesouro que você criou? De nível celestial. Yuan respondeu calmamente. Os olhos do jovem se arregalaram imediatamente incrédulos. Ele não respondeu por vários instantes, pois estava sem palavras. Por fim, ele disse, essa é uma boa piada, mas preciso de uma resposta séria. A expressão de Yuan permaneceu calma quando ele respondeu, estou falando sério. Ao ver o olhar solene de Yuan, o jovem engoliu em seco, nervoso, e falou com a voz firme. Então você se importa em aceitar a avaliação mais difícil? Se passar, lhe daremos o posto de ferreiro mais alto possível. Mesmo se falhar, poderá tentar novamente com uma dificuldade menor. Yuan assentiu. Claro, me dê sua avaliação mais difícil. O jovem assentiu e disse, por favor, dê-me um momento para notificar meus superiores. Algum tempo depois, um velho com cabelos brancos longos e curtos e um bigode encaracolado se aproximou de Yuan e perguntou, foi você quem solicitou nossa avaliação mais difícil? Yuan assentiu. Me siga. Yuan seguiu o velho até o porão, onde havia uma grande oficina. Já que você afirma ser capaz de criar tesouros de nível celestial, faremos com que crie um tesouro de nível empírio para sua avaliação. Se conseguir, a Associação de Ferreiros o promoverá imediatamente ao nosso posto mais alto de ferreiro, disse o velho. Yuan ponderou por um momento antes de perguntar. A Associação de Ferreiros tem alguma conexão com a Torre de Metal? O velho entendeu rapidamente o que Yuan estava tentando perguntar e disse, embora tenhamos alguns contatos e possamos recomendá-lo à Torre de Metal, cabe a eles decidir se o aceitarão. Além disso, ferreiros divinos não são raros na Torre de Metal. Então, mesmo que você seja capaz de criar tesouros de nível celestial, isso não lhe garantirá um lugar na Torre de Metal. Entendo. Obrigado pela explicação. O velho recuperou uma pilha de materiais um momento depois e disse, você tem 3 meses para criar o tesouro usando os materiais que lhe fornecemos. Está pronto para começar? Estou pronto. Yuan passou alguns minutos examinando os materiais. Assim que se preparou, começou imediatamente a trabalhar. Menos de um dia depois, Yuan apresentou sua criação finalizada ao velho, que ficou completamente boquiaberto, não apenas pela obra-prima em si, mas também pelo brilhantismo do processo que a trouxe à vida. Capítulo 1765. O que você acha? Eu passei na avaliação? Perguntou Yuan ao velho estupefato, que encarava o tesouro acabado com os olhos arregalados e incrédulos. Embora a ferraria tenha avançado significativamente desde a era de Tian Qiuan, com o surgimento de muito mais ferreiros divinos, as habilidades de ferraria de Tian Qiuan permaneceram inigualáveis. Posso examinar o tesouro? Perguntou o velho. Yuan assentiu e entregou a espada a ele. O velho segurava a espada em suas mãos trêmulas, sentindo como se estivesse embalando um tesouro inestimável de valor inimaginável. Nunca vi um tesouro de nível empírio dessa qualidade antes. Ele murmurou. Passou. Parabéns, agora você é oficialmente um ferreiro de nível obsidiano.
O velho entregou a Yuan um distintivo preto, cuja superfície brilhava com uma elegância discreta. Este distintivo tinha um significado imenso no mundo dos ferreiros, representando o ápice da conquista. Dentro da associação de ferreiros havia 6 níveis que podiam ser obtidos, sendo obsidiana, o nível representado por este distintivo, o mais alto e reverenciado. Normalmente, para se tornar um ferreiro de nível obsidiana, era preciso passar por várias avaliações rigorosas. No entanto, o desempenho impecável de Yuan em seu primeiro teste foi tão extraordinário que os testes restantes foram considerados redundantes e desnecessários pelo velho, que também era um ferreiro divino. Ainda não me apresentei. Sou o chefe da Associação de Ferreiros Lai Yan. Se precisar de ajuda da Associação de Ferreiros, estaremos sempre aqui para ajudar, disse o velho. Yuan assentiu e perguntou: Você acha que posso pegar alguns materiais emprestados? Gostaria de criar mais alguns tesouros. Claro! Todos os ferreiros oficiais da Associação de Ferreiros têm direito a uma cota específica de materiais a cada 10 anos, como privilégio, explicou Lai Yan. Como ferreiro de nível obsidiana, você tem acesso quase ilimitado à maioria dos nossos materiais, desde que a quantidade solicitada seja razoável. Não preciso de muito. Só o suficiente para criar vários tesouros de nível mítico. Aliás, posso ficar com aquela espada? Yuan apontou para o tesouro que havia criado para avaliação. Lai Yan, aparentemente relutante em deixar o tesouro ir, disse: "Se claro." Algum tempo depois, Lai Yan saiu para adquirir os materiais que Yuan havia solicitado. Assim que Lai Yan retornou com os materiais, hesitou por um momento antes de perguntar: "Posso ousadamente pedir para observá-lo trabalhar? Mesmo sendo um ferreiro divino, sinto que minhas habilidades melhoram simplesmente observando seu trabalho." "Faça como quiser", disse Yuan. Yuan começou a usar quase todos os seus materiais para criar 5 tesouros de nível mítico de altíssima qualidade. "Obrigado pela experiência." Lai Yan curvou-se para Yuan. "Então vou me retirar agora. Só mais uma coisa antes de você ir embora. Embora eu não possa ajudá-lo a se juntar à Torre de Metal, conheço algumas pessoas lá. Mencionarei seu nome na próxima vez que os visitar. Espero que isso ajude um pouco", disse Lai Yan. "Obrigado." Yuan deixou a Associação de Ferreiros logo depois. No entanto, em vez de voltar diretamente para a Torre de Metal, ele foi até a loja com um homem corpulento. Chegando lá, Yuan revelou casualmente seu distintivo de obsidiana. O homem ficou de queixo caído, com os olhos arregalados de descrença, enquanto encarava o distintivo em silêncio, atordoado. "Eu me qualifico para usar sua oficina?" ele perguntou. Depois de sair do transe, o homem disse: "Se claro. Você pode até ficar com a minha loja inteira se quiser." Yuan apenas balançou a cabeça com um leve sorriso no rosto. Um momento depois, o homem levou Yuan até sua oficina nos fundos da loja. Uma vez lá dentro, Yuan pôs-se a trabalhar, utilizando os materiais que havia guardado propositalmente para a ocasião. Em poucas horas, ele havia criado um tesouro impecável de nível mítico, deixando o homem corpulento completamente sem palavras enquanto contemplava com admiração a obra-prima à sua frente. "Obrigado por me emprestar o lugar. Pode voltar aqui para pegar minha oficina emprestada quando quiser, Sênior. Ela estará sempre disponível para você." Com seus 6 tesouros finalizados, Yuan retornou à Torre de Metal para montar sua vitrine. "Ah, você já voltou?" O homem que chamou Yuan de ignorante ficou surpreso ao vê-lo retornar tão cedo. Afinal, só fazia um dia desde a conversa deles. "Sim, segui seu conselho e fui criar alguns tesouros. Você se importa se eu montar minha vitrine ao lado da sua?" disse Yuan. "Hahaha. Você só sumiu há pouco mais de um dia." O homem riu balançando a cabeça. "Não tem como o que você criou em tão pouco tempo atrair a atenção da Torre de Metal. Cada um dos meus tesouros exigiu meses, se não anos, de trabalho duro. Talvez seja por isso que você não chamou a atenção da torre." Yuan deu de ombros. O homem franziu a testa e xingou: "Seu bastardo atrevido." Yuan não disse mais nada e começou a preparar seu lugar. Estendeu um cobertor simples no chão e dispôs casualmente os 6 tesouros que havia criado, tratando-os como se fossem meros brinquedos, e não criações extraordinárias. Os olhos do homem se arregalaram de choque depois de ver 5 tesouros de nível mítico e um de nível empírio. "Vê, você criou isso em um dia? Isso é impossível. Você claramente comprou esses tesouros", gritou o homem em voz alta, atraindo a atenção de todos que estavam por perto. "Essa é uma acusação e tanto", disse Yuan. "Qualquer pessoa com um cérebro funcional sabe que isso não é possível. Nem mesmo um ferreiro divino seria capaz de criar 6 tesouros dessa qualidade em um dia. Acho que sou diferente." Yuan deu de ombros casualmente. O homem cerrou os dentes, frustrado. "Isso é blasfêmia. Você é uma vergonha. Aposto que nem ferreiro é. Agora você está me caluniando. Tem provas de que eu não criei esses tesouros? Como sabe que eu não os criei antes da nossa última conversa? E isso é certo. Se você tivesse esses tesouros desde o começo, você os teria mostrado naquele dia. Por que você saiu por um dia?" "Eu estava com fome, então fui comer alguma coisa", disse Yuan, deixando o homem sem palavras. Capítulo 1766. Percebendo a comoção entre Yuan e o homem, os ferreiros próximos finalmente se aproximaram deles e perguntaram: "O que está acontecendo aqui? Esse desgraçado aqui está zombando da gente, ferreiros." "Escutem só isso." O homem começou a explicar toda a situação para os outros. Naturalmente, ele falou do seu ponto de vista, rotulando Yuan como vilão.
Ele provavelmente comprou esses tesouros em algum lugar. Os ferreiros franziram a testa profundamente ao saberem das ações de Yuan. A maioria deles eram ferreiros de nível platina, experientes e orgulhosos de seu ofício. As ações de Yuan eram suficientes para provocar qualquer ferreiro, quanto mais aqueles do seu calibre se fossem verdadeiras. Vendo isso, Yuan recuperou seu distintivo de nível obsidiana e o empurrou diante deles. Isso é um distintivo de obsidiana, gaguejou o homem com a voz trêmula de descrença. Só ferreiros divinos podem se qualificar para esse posto. Vê, você é um ferreiro divino? Por que não disse antes? Seu rosto, que momentos antes demonstrava desprezo, agora exibia uma mistura de choque e admiração enquanto olhava para o distintivo que simbolizava o posto que ele tanto sonhava em alcançar. Por que eu não disse antes? Por que eu preciso revelar essa informação a você quando estou tentando atrair a atenção da Torre de Metal? Quem você pensa que é? Yuan zombou. O queixo do homem caiu sem palavras. Agora que esclareci o mal-entendido, por que não voltamos todos ao nosso objetivo, chamar a atenção da Torre de Metal? Yuan sentou-se atrás de sua tela e fechou os olhos, aparentemente entrando em cultivo. Os ferreiros ali presentes se entreolharam. Após um momento de silêncio, viraram-se e retornaram aos seus lugares. O homem ao lado de Yuan sentou-se calmamente e abaixou a cabeça, fazendo o melhor que podia para evitar chamar a atenção de Yuan, como se estivesse tentando se tornar invisível. A exibição de Yuan rapidamente atraiu a atenção não apenas dos compradores, mas também dos outros ferreiros no primeiro andar da torre. Em pouco tempo, uma multidão curiosa e crescente se reuniu em torno de sua instalação, intrigada com os tesouros que ele havia exposto. Esses lindos tesouros têm nomes? Perguntou um comprador curioso. Não, eles não têm nome. Quanto tempo você levou para criar tais obras-primas? Perguntou um ferreiro. O tesouro de nível Empírio levou cerca de meio-dia, e os outros levaram apenas algumas horas, no total. O quê? Exclamaram os ferreiros, parecendo que tinham acabado de ver um fantasma. A multidão achou difícil acreditar que alguém pudesse criar 6 tesouros impecáveis em um único dia. No entanto, os ferreiros já tinham ouvido falar do status de Yuan como ferreiro de nível obsidiana, então não ousaram expressar dúvidas. O quê? Exclamaram os ferreiros, parecendo que tinham acabado de ver um fantasma. A multidão achou difícil acreditar que alguém pudesse criar 6 tesouros impecáveis em um único dia. No entanto, os ferreiros já tinham ouvido falar do status de Yuan como ferreiro de nível obsidiana, então não ousaram expressar dúvidas. Algum desses tesouros está à venda? Alguém perguntou de repente. Embora a maioria dos ferreiros fosse à torre não apenas para exibir seus tesouros, mas também para vendê-los, Yuan não tinha essa intenção. Ele não precisava vender suas criações. Seu único propósito era usá-las como um meio de atrair a atenção da Torre de Metal. Depois de vários dias sentado sem fazer nada, sem nenhuma mudança perceptível, uma comoção repentina irrompeu no primeiro andar, quebrando a monotonia e chamando a atenção de todos. Alguém da Torre de Metal está aqui, olhando ao redor. Esta é a nossa chance. Ao ouvir que alguém da torre havia chegado, os ferreiros imediatamente começaram a arrumar suas vitrines, tentando freneticamente tornar suas exibições mais apresentáveis e impressionantes. Enquanto isso, Yuan permaneceu sentado com os olhos fechados e a postura calma, como se a notícia não tivesse significado para ele. Ao mesmo tempo, um belo rapaz passeava pelo primeiro andar, vestido com uma elegante roupa preta adornada com um distintivo dourado no peito onde se lia metal. Por onde passava, as pessoas ao seu redor o olhavam com respeito, com admiração evidente. Os ferreiros, em particular, tinham olhos que brilhavam de esperança e desespero, ávidos por captar sua atenção por um instante que fosse. No entanto, nenhum ferreiro ousou se aproximar dele, quase como se ele estivesse fora de alcance. O homem bonito não parou de andar até estar bem em frente à exibição de Yuan. Você é aquele que recentemente se tornou um ferreiro de nível obsidiana? Perguntou o jovem. E você deve ser amigo de Lai Yan. As sobrancelhas do belo homem se contraíram levemente diante da resposta casual de Yuan, e um toque de ofensa passou por seu rosto. Ele olhou para as armas em exposição, demorando-se apenas brevemente, apenas uma fração a mais do que um olhar passageiro, antes de zombar. Que perda de tempo. Não acredito que vim até aqui para algo tão medíocre. As palavras do belo homem chocaram a todos. Até Yuan ergueu uma sobrancelha diante da agressividade repentina do homem. É isso mesmo que você pensa? Perguntou Yuan ao belo homem. Você ao menos olhou para os meus tesouros? O belo homem zombou. Quem é você para questionar meu julgamento? Você é apenas um ninguém que recentemente alcançou o posto de obsidiana. Até o pior ferreiro da torre pode fabricar algo 100 vezes melhor do que essa porcaria. Ouvindo isso, Yuan suspirou e disse calmamente. Parece que perdi meu tempo aqui. Se a torre de metal é administrada por indivíduos infantis que não têm o discernimento para reconhecer o verdadeiro artesanato, prefiro investir meu tempo em outra torre. Enquanto falava, Yuan empacotou seus tesouros e se preparou para partir. O belo homem franziu a testa, os olhos brilhando de fúria. Pare aí! Aonde você pensa que vai? Acha mesmo que pode zombar de mim e ir embora como se nada tivesse acontecido? Disparou ele, com a voz rouca de indignação. Yuan parou e olhou para o homem bonito. Claro, a menos que você planeje me impedir. Yuan recuperou o número 1 sob o céu. E isso é. Os ferreiros ficaram boquiabertos ao ver número 1 sob o céu, a obra-prima de Yuan. Até mesmo o belo homem, apesar de sua atitude anterior, não conseguiu evitar fixar o olhar nela. Sem que ele percebesse, sua expressão mudou, seu rosto agora repleto de admiração e assombro. Acho que você não vai me impedir, afinal. Um momento depois, Yuan guardou casualmente o número 1 sob o céu, deixando os ferreiros ao seu redor visivelmente desesperados. Era como se um brinquedo querido tivesse sido arrancado de uma criança, e a excitação deles foi imediatamente substituída por decepção e saudade.
Capítulo 1767. Depois de guardar o número 1 sob o céu, Yuan continuou caminhando em direção à saída. Ao ver isso, o belo homem saiu do seu transe e gritou: "Pare!" No entanto, Yuan continuou andando e disse enquanto caminhava: "Quem você pensa que é para me impedir de ir embora? Você já disse que meus tesouros não valem a atenção da torre de metal. Então por que eu continuaria perdendo tempo aqui? Não vamos desperdiçar o tempo um do outro." O belo homem tremia de raiva, mas não conseguia pronunciar mais nada. Dizer mais seria o mesmo que admitir sua própria culpa e erro de julgamento. Portanto, o homem bonito e os outros só puderam observar enquanto Yuan deixava a torre de metal com indiferença. Ele realmente foi embora. O homem que estava ao lado de Yuan murmurou em tom atordoado, seu rosto congelado em uma expressão estupefata. Poucos momentos depois de Yuan partir da torre de metal, antes que o belo homem e os outros pudessem processar completamente o que acabará de acontecer, outra figura apareceu. Era um velho careca, vestido com uma roupa semelhante à do belo homem. Aquela presença agora mesmo. Onde ela está? Para onde foi? Berrou o velho, com a voz autoritária e urgente, captando instantaneamente a atenção de todos. "Esse Sênior Liao. O que o traz aqui?" exclamou o belo homem com uma expressão de genuína surpresa estampada em seu rosto ao avistar o velho. No entanto, o velho Sênior Liao ignorou a pergunta e perguntou novamente, a presença que apareceu agora mesmo: "Para onde foi? Onde está o tesouro que emitiu tal presença?" "E isso é..." O homem bonito gaguejou, engolindo em seco enquanto hesitava, sem saber se deveria revelar a verdade. "O que você está escondendo de mim, aprendiz Yuan?" O Sênior Liao franziu a testa. O belo homem suspirou e disse: "Eu não ousaria, Sênior Liao." Foi isso que aconteceu. Ele relatou os eventos ao Sênior Liao, detalhando tudo o que havia ocorrido. No entanto, omitiu cuidadosamente certos detalhes, principalmente o motivo pelo qual Yuan havia decidido partir. Infelizmente para ele, o Sênior Liao não era alguém fácil de enganar. Ele estreitou os olhos para o aprendiz Yuan e disse com uma voz fria: "Aprendiz Yuan, eu aceitei por causa do seu potencial. Mas estou começando a duvidar do meu próprio julgamento. Vou lhe dar uma chance de se redimir. Traga aquela pessoa que você expulsou de volta para a torre de metal. Se não conseguir fazer nem isso, não precisa mais retornar para a torre de metal." "Esse Sênior Liao?" O rosto do aprendiz Yuan se contorceu em desespero, sua expressão se transformando em algo quase irreconhecível. Tendo ingressado na torre de metal há apenas uma década, se ele fosse expulso por algo aparentemente tão trivial quanto isso, ele se tornaria motivo de chacota entre seus colegas e arruinaria sua reputação completamente. "Não vou me repetir. Vocês têm um mês para trazê-lo de volta." O ancião Liao se virou e foi embora, deixando o aprendiz Yuan e os outros sem palavras. Saindo do transe um momento depois, o aprendiz Yuan virou-se para a saída da torre. Sem hesitar, correu para fora, determinado a encontrar Yuan e convencê-lo a retornar à torre de metal. Embora não tivesse passado muito tempo desde que Yuan deixou a torre de metal, sua figura não estava em lugar nenhum. Porra! Para onde ele foi? Ele realmente foi para outra torre? O aprendiz Yuan bateu os pés, frustrado. Ele não queria viajar para as outras torres, mas não havia nada que pudesse fazer, pois seu futuro e reputação dependiam disso. Enquanto isso, depois de deixar a torre de metal, Yuan foi imediatamente para a formação de teletransporte mais próxima. "Gostaria de visitar as outras torres de descoberta", disse ele ao indivíduo que gerenciava a formação de teletransporte. "Qual? Vou deixar você escolher." "Ok." Algum tempo depois, Yuan entrou na formação de teletransporte. Ao emergir do outro lado, viu-se em uma cidade diferente. Olhando para o horizonte, avistou uma torre enorme ao longe. Embora tão majestosa quanto a torre de metal, seu design e estrutura eram nitidamente diferentes. A torre lembrava uma pagoda imponente, exalando um ar de elegância e tradição. Yuan olhou para o homem que gerenciava a formação de teletransporte e perguntou: "Qual é essa torre de ruptura?" Embora o homem estivesse confuso com a pergunta estranha, ele respondeu: "Essa seria a torre marcial." "É assim mesmo." Yuan se aproximou da torre. Ao contrário da atmosfera agitada e aberta da torre de metal, a torre marcial exalava uma sensação de exclusividade e foco. Sua entrada estava fechada, mas milhares de pessoas se aglomeravam do lado de fora, com a atenção voltada para 5 grandes placas de jade dispostas com destaque perto da torre. A multidão vibrava intensamente, com os olhares fixos nas placas como se elas tivessem um significado imenso. Yuan escolheu uma tábua de jade aleatoriamente e olhou para o conteúdo escrito nela. "É uma técnica marcial." Não demorou muito para Yuan perceber o que estava vendo. Cada placa de jade exibia uma técnica marcial de nível diferente gravada em sua superfície. A primeira placa exibia uma técnica de nível mortal, a segunda, uma técnica de nível terrestre, e assim por diante, progredindo pelos níveis até que a mais alta, uma técnica de nível antigo, fosse alcançada. Depois de analisar todas as 5 técnicas marciais, Yuan olhou ao redor até encontrar alguém que não estava completamente focado nas técnicas e se aproximou dele. "Com licença, mas qual é o propósito dessas tábuas de jade?" A mulher que ele abordou olhou para ele com as sobrancelhas levantadas e disse: "Se você puder melhorar qualquer uma das técnicas marciais na tábua de jade e alcançar um resultado satisfatório, a torre marcial o aceitará em sua organização." Yuan entendeu a situação imediatamente, mas continuou perguntando: "Por que todas elas têm níveis diferentes? Existe até uma técnica de nível mortal, que obviamente será mais fácil de aprimorar. Não seria mais justo se todas as técnicas tivessem o mesmo nível?" "É simples", explicou ela. "Quanto mais difícil for o desafio que você assumir, maior será sua posição na organização se você for bem-sucedido." "Faz sentido. Obrigado pelo seu tempo e pela explicação." Yuan voltou a se concentrar nas técnicas marciais logo depois.
Capítulo 1768. Para aprimorar uma técnica marcial, é preciso primeiro aprendê-la e dominá-la. Para Yuan, que viveu múltiplas vidas como imortais poderosos, cada um reinando supremo em suas respectivas eras, esse processo ocorreu naturalmente. Sua vasta experiência com inúmeras técnicas o tornou excepcionalmente hábil nesse domínio. Depois de passar algumas horas estudando cuidadosamente a placa de jade com a técnica de nível antigo, Yuan a compreendeu completamente. Passou o resto do dia de olhos fechados, praticando mentalmente a técnica marcial como se estivesse criando um tesouro em sua mente, refinando cada detalhe e aperfeiçoando-o em sua imaginação. Se não fosse por uma perturbação, ele teria passado mais algum tempo dentro de sua mente. Você, finalmente te encontrei, gritou o aprendiz Yuan ao notar Yuan no meio da multidão. Devido às belas feições de Yuan, ele se destacava como um polegar machucado, não importava quão grande fosse a multidão ao seu redor. Após deixar a torre de metal, o aprendiz Yuan passou várias horas vasculhando a cidade em busca de Yuan. Por fim, decidiu verificar a formação de teletransporte, na esperança de encontrar alguma pista. De fato, o atendente que trabalhava na formação se lembrou de Yuan e confirmou que ele a havia usado recentemente. Yuan franziu a testa depois de ver o aprendiz Yuan e disse: "Não me diga que você me seguiu até aqui? Eu não tive escolha. Você precisa voltar para a torre de metal comigo o mais rápido possível. O Sênior Liao quer te ver", disse o aprendiz Yuan, sem nem se dar ao trabalho de se desculpar. "Sênior quem?" Yuan levantou uma sobrancelha ao ouvir o nome desconhecido. "Você nem conhece o mestre da torre de metal Liao Tian? Ele já teve o título de Deus da criação antes de se aposentar", exclamou o aprendiz Yuan, com o rosto cheio de descrença. Yuan deu de ombros com indiferença. "Obrigado pela apresentação. Eu definitivamente não o conhecia antes." Vê seu filho desrespeitoso, o aprendiz Yuan se conteve bruscamente antes de terminar a frase. "Agora que você sabe quem o convocou, siga-me de volta para a torre de metal." No entanto, Yuan zombou. "E daí se ele já foi o Deus da criação? Mesmo que ele seja o Deus da criação atual, eu não me importo. Se ele quer que eu volte para a torre de metal, é melhor me convidar pessoalmente." "Você está indo longe demais, seu desgraçado", rugiu o aprendiz Yuan. "Estou indo longe demais? Foi você quem me expulsou e, em vez de se desculpar, continua me menosprezando. A menos que este Liao Tia me visite pessoalmente, não retornarei à torre de metal até visitar as outras 4 torres da ruptura", declarou Yuan, deixando o aprendiz Yuan sem palavras. Depois de um momento de silêncio, ele tremeu de raiva e gritou: "Ou você me segue de volta por vontade própria, ou eu vou forçar você a voltar. Tá? Eu adoraria ver você tentar." Yuan chamou o aprendiz Yuan. Este era o momento perfeito para ele aprimorar a técnica de nível antigo por meio da prática. O aprendiz Yuan sorriu com desdém e liberou sua base de cultivo, que estava no primeiro nível de ancestral divino. O Sênior Liao só mencionou trazê-lo de volta para a torre de metal. Ele não disse em que condições. "Vou arrastá-lo de volta, mesmo que seja só o cadáver", riu o aprendiz Yuan, com uma expressão ameaçadora no rosto. Ao ver que os dois especialistas estavam prestes a entrar em conflito, as pessoas presentes imediatamente correram para um lugar seguro. Yuan recuperou seu abismo nefasto, já que a técnica de nível antigo era uma técnica de adaga. "Como este é o julgamento da escadaria para o céu, não preciso me preocupar em matar pessoas inocentes com seu veneno poderoso." O aprendiz Yuan tremeu de medo após sentir a aura sinistra do abismo nefasto. "Você criou essa monstruosidade?", perguntou o aprendiz Yuan, franzindo a testa. "Onde está sua moral?" "Moral? Estou surpreso que você consiga pronunciar uma palavra dessas." Yuan riu alto. Ele então gritou em voz alta: "Torre marcial, você está assistindo isso agora? Vou agora exibir meus aprimoramentos na técnica marcial de nível antigo." Yuan apontou o abismo nefasto para o aprendiz Yuan e disse: "Não se preocupe, não vou te matar. Afinal, de que outra forma você diria a Liao Tian para vir me encontrar? Filho da puta arrogante." Assim que o aprendiz Yuan saltou para frente, a aura de Yuan explodiu após ativar o despertar do dragão verdadeiro. O aparecimento abrupto de uma pressão tão poderosa assustou o aprendiz Yuan, fazendo-o hesitar por uma fração de segundo. Yuan aproveitou a oportunidade para atacar. Um raio negro de luz apareceu, perfurando o braço esquerdo do aprendiz Yuan mais rápido do que alguém poderia piscar. O quê? Antes que o aprendiz Yuan pudesse processar o que estava acontecendo, uma dor intensa subitamente tomou conta de todo o seu corpo. Parecia que suas entranhas estavam derretendo, a agonia era tão avassaladora que o deixou sem fôlego e incapaz de pensar com clareza. Se o cultivo do aprendiz Yuan não estivesse no reino do ancestral divino, ele teria perecido no segundo em que o abismo nefasto o tocou. Enquanto o aprendiz Yuan rolava no chão, gritando de dor, Yuan se aproximou dele. Pouco antes do aprendiz Yuan sucumbir ao veneno, Yuan o removeu. "Volte para Liao Tian e diga a ele para me ver pessoalmente se ele quiser que eu retorne à torre de metal", disse ele um momento depois. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da área enquanto os espectadores permaneciam paralisados, incrédulos. Não conseguiam imaginar a facilidade com que Yuan derrotara alguém em vários reinos de cultivo mais forte que ele, executando o feito com tanta graça e naturalidade. Ha ha ha! Uma risada divertida quebrou de repente o silêncio. Quando Yuan e os outros se viraram em direção à fonte das risadas, viram um velho de aparência sábia parado diante deles. Sua presença tão repentina e silenciosa que era como se ele tivesse se materializado como um fantasma. "Vê você é." O aprendiz Yuan reconheceu instantaneamente o velho, assim como os outros espectadores. "Senhor Zi." Todos exceto Yuan, imediatamente abaixaram a cabeça em respeito ao velho, cuja aura e comportamento deixavam claro que ele era uma figura de imensa importância. Sem sequer olhar para o aprendiz Yuan, o velho encarou Yuan e disse com um sorriso no rosto: "Isso foi magnífico. Seu aprimoramento naquela técnica marcial. Quanto tempo levou para você inventar algo assim?" "Um pouco menos de um dia."
Se eu não tivesse sido interrompido por alguém, poderia ter melhorado ainda mais, respondeu ele. Os olhos do velho se arregalaram. Capítulo 1769. Entendo. Então você levou apenas um dia para aprimorar uma técnica de nível antigo. Sua sabedoria e talento são impressionantes. Que tal se juntar à nossa torre marcial? Vamos levar as técnicas marciais a uma nova era juntos, disse Lord Z. Yuan então disse, posso me juntar à torre marcial, mas terei permissão para visitar as outras torres da ruptura depois? Lord Z assentiu. Claro, embora sejamos muito competitivos, todos temos objetivos e ambições semelhantes. Não o impediremos de se juntar a outras torres só porque você está associado a outra torre. Nesse caso, vou me juntar à torre marcial. Hahaha. Ótima escolha, meu jovem amigo. Siga-me. Vou te mostrar o lugar. Yuan assentiu e seguiu o Lord Z para dentro da torre. Enquanto isso, o aprendiz Yuan permaneceu do lado de fora da torre marcial com uma expressão perplexa no rosto. Por um lado, ele não poderia retornar à torre de metal sem Yuan. Por outro, ele não poderia se aproximar de Yuan com o Lord Z ao seu lado. Lord Z não era apenas um membro da torre marcial. Seu status era comparável ao de Liao Tian na torre de metal, com uma quantidade significativa de conquistas em seu currículo. Ao pisar no primeiro andar da torre marcial, Yuan foi recebido por uma cena que lembrava um campo de treinamento movimentado. Inúmeros indivíduos estavam espalhados por toda parte, praticando diligentemente técnicas marciais e aprimorando suas habilidades. Os 10 primeiros andares da torre são essencialmente os mesmos, explicou Lord Z. A torre marcial não se trata apenas de aprimorar técnicas marciais, nós também as criamos e registramos. É claro que só temos acesso às técnicas que nos são confiadas. Quando começamos, nossos recursos eram escassos, com quase nenhuma técnica para trabalhar. Mas com o tempo, à medida que nos provamos refinando e aprimorando técnicas, mais e mais pessoas começaram a confiar em nós suas preciosas técnicas. No final da sala havia uma formação de teletransporte que dava acesso aos andares superiores. Como os 10 primeiros andares eram essencialmente idênticos, eles seguiam diretamente para o 11º andar. Ao contrário do movimentado campo de treinamento do primeiro andar, o 11º andar parecia uma vasta biblioteca. Prateleiras cobriam as paredes, repletas de pergaminhos e livros, e muitos indivíduos estavam sentados, profundamente absortos no estudo de técnicas marciais. Os próximos 10 andares são assim, disse Lord Z enquanto caminhavam pelo local. Abrigamos técnicas marciais que vão do nível mortal ao celestial. No entanto, apenas alguns poucos indivíduos têm permissão para estudar técnicas acima do nível supremo. Todas as técnicas neste andar são meramente de nível mortal. Todos começam com técnicas de nível mortal. Para estudar o próximo nível, precisam aumentar sua contribuição, que pode ser obtida aprimorando ou criando técnicas marciais. Por exemplo, aprimorar uma técnica de nível mortal renderá 1 ponto de contribuição, enquanto criar uma técnica de nível mortal concederá 10 pontos. Os próximos 10 andares são assim, disse Lord Z enquanto caminhavam pelo local. Abrigamos técnicas marciais que vão do nível mortal ao celestial. No entanto, apenas alguns poucos indivíduos têm permissão para estudar técnicas acima do nível supremo. Todas as técnicas neste andar são meramente de nível mortal. Todos começam com técnicas de nível mortal. Para estudar o próximo nível, precisam aumentar sua contribuição, que pode ser obtida aprimorando ou criando técnicas marciais. Por exemplo, aprimorar uma técnica de nível mortal renderá 1 ponto de contribuição, enquanto criar uma técnica de nível mortal concederá 10 pontos. Como você já aprimorou uma técnica de nível antigo, você automaticamente poderá estudar técnicas marciais até o nível antigo. Em seguida, seguiram diretamente para o 21º andar. Ao contrário dos andares anteriores, este contava com apenas alguns cômodos, cada um com uma porta fechada. Estas são câmaras de reclusão, explicou Lord Z. São reservadas para indivíduos que trabalham na criação de novas técnicas marciais. Deixe-me mostrar como elas funcionam. Entraram em uma sala desocupada e, para surpresa de Yuan, o interior estava completamente vazio, sem móveis ou decorações. O vazio era austero e inesperado. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, Yuan notou que a sala estava, na verdade, repleta de formações poderosas. Eu sei o que você está pensando. Como alguém pode criar técnicas marciais em um ambiente tão chato? Criar técnicas marciais era um processo desafiador e complexo. Havia diversas abordagens, sendo a mais comum inspirar-se no ambiente ao redor ou observar outros em combate. Alguns até derivavam técnicas marciais da natureza, estudar os movimentos de um inseto caminhando, um pássaro voando ou o fluxo da água em um riacho poderia desencadear a criação de uma nova técnica. Existem várias formações dentro desta sala que podem ser usadas para fazer isso. Lord Z fechou os olhos e momentos depois, a sala vazia começou a se mover e se transformar. O ambiente ao redor se transformou, e eles se encontraram à beira de um penhasco imponente com vista para um oceano vasto e infinito. O som das ondas quebrando e o cheiro do ar salgado preenchiam o espaço, tornando a ilusão incrivelmente real. O cenário mudou novamente alguns momentos depois, e eles se viram testemunhando uma batalha de tirar o fôlego entre 2 poderosos cultivadores no céu estrelado. O choque de suas técnicas iluminou o cosmos, cada golpe ondulando pelos céus com uma força inimaginável. A única limitação é sua imaginação, disse Lord Z. Assim que saíram da sala, Lord Z disse, este é o ponto mais distante que posso levá-lo para dentro da torre marcial. Aqui está seu distintivo da torre marcial, que pode ser usado como um anel de armazenamento e uma tira de jade de comunicação. Você também pode ver a quais andares tem acesso lá dentro. Para ter mais acesso, preciso contribuir para a torre marcial, certo? Perguntou Yuan. O Sr. Z assentiu.
O que dá mais pontos de contribuição? Lord Z riu baixinho e disse, gosto do seu entusiasmo, mas leva tempo para chegar ao topo. No entanto, se você conseguir criar uma técnica de nível mítico, considerarei lhe dar uma rápida promoção ao topo. Uma técnica de nível mítico, hein? Yuan murmurou. Mesmo com sua vasta experiência ao longo de múltiplas vidas, não foi fácil criar uma técnica de nível mítico na hora. As técnicas marciais que ele havia criado antes levaram centenas, se não milhares, de anos. É claro que todas eram técnicas marciais de ponta em suas fileiras. Tudo bem, então começarei imediatamente, disse Yuan um momento depois. Claro, agora que você é membro da Torre Marcial, está livre para fazer o que quiser. Se precisar de ajuda com alguma coisa, pode falar com os outros, disse Lord Z antes de deixá-lo sozinho. Yuan retornou ao quarto logo depois. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 1770. Após retornar à câmara de reclusão, Yuan sentou-se e fechou os olhos, entrando em um estado de profunda contemplação sobre a técnica marcial que pretendia criar. Ao contrário de criar tesouros de níveis específicos, criar uma técnica marcial era muito mais imprevisível e complexa. Mesmo que Yuan pretendesse criar uma técnica de nível mítico, não havia garantia de que alcançaria esse nível. Poderia facilmente resultar em uma técnica de nível antigo ou até mesmo algo de nível inferior, dependendo da execução e do refinamento de seu conceito. No entanto, havia um método para aumentar a probabilidade de criar técnicas marciais de um nível específico, combinando duas ou mais técnicas desse nível. Ao fundir seus princípios e mecânicas, era possível criar uma técnica nova, muitas vezes mais poderosa, que preservasse a essência de suas antecessoras, mas ultrapassasse suas limitações originais. Por exemplo, Yuan poderia tentar fundir duas técnicas de nível mítico para criar uma técnica superior. No entanto, embora o conceito parecesse simples, era muito mais difícil de implementar na prática, pois as técnicas precisavam ser compatíveis entre si. Mesmo uma pequena incompatibilidade poderia fazer com que a fusão falhasse ou resultasse em uma técnica defeituosa. Após várias horas de profunda contemplação, Yuan decidiu tentar criar uma técnica combinada usando 9 espadas supremas e a lâmina de execução de Azura, duas técnicas de nível mítico excepcionalmente poderosas. Yuan não só possuía domínio e compreensão completos de ambas as técnicas, mas suas bases eram notavelmente semelhantes, tornando os candidatos ideais para a fusão. 9 espadas supremas focavam em subjugar e dominar seu alvo por meio de ataques precisos e implacáveis, enquanto a lâmina de execução de Azura foi projetada puramente para eficiência letal, desferindo golpes mortais rápidos e decisivos. Se ele combinasse as duas técnicas com sucesso, Yuan criaria uma técnica marcial capaz de desencadear imensa destruição, uma que poderia dominar e aniquilar alvos com precisão e força letal incomparáveis. Usando sua imaginação e as capacidades únicas da câmara de reclusão, Yuan começou a visualizar a combinação das duas técnicas. As formações dentro da câmara responderam aos seus pensamentos, criando uma ilusão que demonstrava vividamente o resultado potencial da combinação das 9 espadas supremas e da lâmina da execução de Azura. No entanto, Yuan não parou por aí e tentou diversas variações da técnica até ficar satisfeito com os resultados. À medida que Yuan se absorvia profundamente no processo de criação de sua nova técnica, o tempo pareceu passar embaçado e antes que ele percebesse, quase um mês inteiro havia passado num piscar de olhos. Depois de usar a formação para demonstrar a técnica uma última vez, Yuan deixou a câmara de reclusão com um sorriso satisfeito no rosto. Em seguida, ele usou o distintivo da Torre Marcial para contatar o Lord Z. Infelizmente, por falta de autoridade, Yuan só pôde enviar uma mensagem ao Lord Z e aguardar uma resposta. Enquanto esperava a resposta do Lord Z, Yuan visitou os andares inferiores, especificamente o 27º andar, que continha principalmente técnicas de nível antigo. Quando Yuan chegou ao 27º andar, notou um forte contraste no número de pessoas presentes. Ao contrário do movimentado 21º andar, que estava lotado com centenas de pessoas, este andar tinha apenas cerca de uma dúzia de pessoas espalhadas. O número de técnicas disponíveis no 27º andar também era significativamente menor, enquanto o 21º andar ostentava dezenas de milhares de técnicas em prateleiras altas. O 27º andar contava com apenas cerca de 100 técnicas de nível antigo cuidadosamente organizadas. Yuan começou a analisar essas técnicas. Naturalmente, ele não tinha planos de aprimorá-las, apenas queria aprender algumas técnicas novas. Como este lugar foi criado pela escadaria para o céu, essas técnicas são minhas para começar. Depois de analisar diversas técnicas, Yuan percebeu que a maioria delas eram técnicas marciais destinadas a adagas, quase como se estivessem insinuando algo. Este julgamento deve estar relacionado a Tian Kai. Embora já tivesse tais suspeitas, ele não tinha certeza até ver essas técnicas. Várias horas depois, o distintivo da torre marcial de Yuan tremeu, indicando que alguém estava tentando contatá-lo. Venha para o 10º andar. Estarei lá em 5 minutos, ecoou a voz do Lord Z. Ao ouvir isso, Yuan prontamente se dirigiu ao 10º andar. Esperando encontrar algumas pessoas treinando, ficou surpreso ao descobrir o andar completamente vazio, sem uma única alma presente além dele. Lord Z apareceu alguns minutos depois, mas havia uma expressão solene em seu rosto. É melhor você não estar brincando comigo quando disse que terminou de criar uma nova técnica marcial de nível mítico. Afinal, nem faz um mês desde nossa última conversa. Yuan sorriu e disse, não se preocupe, eu não ousaria mentir. O Lord Z estreitou os olhos enquanto estudava Yuan. Tendo passado dezenas de milhares de anos na torre marcial e criado pessoalmente dezenas de técnicas de nível mítico, ele compreendia perfeitamente a imensa dificuldade e o tempo necessários para alcançar tal feito.
No entanto, em todos os seus séculos de experiência, ele nunca havia encontrado ou ouvido falar de alguém que tivesse criado uma técnica de nível mítico em um período de tempo tão surpreendentemente curto. Vou lhe dar uma chance de verificar sua criação, disse Lord Z, com a expressão sombria e o tom severo. Se descobrir que você me fez perder tempo, eu o expulsarei da torre marcial imediatamente. Não tolero aqueles que criam técnicas descuidadamente. Ao ouvir tais palavras, Yuan apenas assentiu em silêncio. Ótimo. Então me ataque com sua nova técnica. Não se preocupe em me machucar. Lord Z liberou sua aura, revelando que seu cultivo estava no Reino Imortal Dourado. Yuan imediatamente começou a demonstrar sua técnica recém-criada e ao fazê-lo, sua intenção de matar atingiu um nível avassalador, pegando Lord Z desprevenido. De repente, um avatar semelhante às artes astrais do deus da guerra surgiu acima de Lord Z. Ele carregava uma espada enorme em uma mão e uma adaga igualmente imponente na outra. A espada irradiava uma aura dominadora, exalando um poder avassalador que parecia capaz de destruir tudo em seu caminho. Ao mesmo tempo, a adaga emanava uma intensa intenção assassina tão profunda que parecia capaz de aniquilar toda a vida em um instante. A mera presença da técnica era sufocante, deixando Lord Z em um silêncio atordoado. Capítulo 1771. Que técnica aterrorizante! Murmurou Lord Z com a voz trêmula enquanto olhava para o avatar. Ele sentia uma avassaladora sensação de pavor emanando dele, e todo o seu ser estremecia em uma mistura de medo e admiração. Embora Yuan tivesse inicialmente pretendido combinar apenas as 9 espadas supremas e a lâmina de execução de Azura, ele acabou incorporando elementos das artes astrais do deus da guerra à mistura. Eu chamo essa técnica de execução final do deus da guerra. Yuan fez um gesto sutil e, em resposta, o avatar acima do Lord Z ergueu ambos os braços. Sem hesitar, começou a golpear com sua espada e apunhalar com sua adaga em um ataque implacável. Lord Z envolveu seu corpo em ki imortal, preparando-se enquanto levantava os braços para bloquear os golpes. Embora inicialmente conseguisse desviar dos primeiros ataques com relativa facilidade, logo percebeu que cada golpe sucessivo se tornava mais poderoso e cada vez mais difícil de resistir. Enquanto as 9 espadas supremas concluíram com 9 golpes devastadores, a execução final do deus da guerra seguiu um princípio totalmente diferente. A técnica era implacável, continuando seu ataque até que seu alvo fosse completamente obliterado. O que a tornava ainda mais aterrorizante era seu poder crescente. Cada golpe se tornava mais forte que o anterior. No entanto, isso tinha um custo significativo, pois cada ataque drenava a energia espiritual de Yuan. Além disso, o gasto de energia aumentava junto com a força crescente da técnica, o que significava que quanto mais durava, mais difícil se tornava para Yuan sustentá-la. No nível atual de cultivo de Yuan, mesmo que ele pudesse recuperar sua energia espiritual num piscar de olhos, não importaria se um único golpe exigisse mais energia do que ele poderia fornecer. No final, Yuan conseguiu executar a execução final do deus da guerra 20 vezes, cortando aproximadamente 60% do ki imortal do Lord Z antes de esgotar os limites de suas capacidades atuais. Entretanto, essa performance não levou em consideração a essência caótica de Yuan, uma fonte diferente de energia que, se utilizada, poderia elevar a técnica a um nível totalmente novo e muito mais devastador. O Senhor Z olhou para seu ki imortal danificado com uma expressão profunda no rosto. Que técnica devastadora! Ele é apenas um soberano espiritual, mas conseguiu danificar o meu, o ki imortal de um imortal dourado a esse ponto. Ele poderia até ser capaz de matar um imortal de bronze com essa técnica se aumentasse um pouco mais seu cultivo, pensou Lord Z. O que você acha? Como você classificaria esta técnica? Perguntou Yuan de repente com as costas encharcadas de suor. O que você acha? Como você classificaria esta técnica? Perguntou Yuan de repente com as costas encharcadas de suor. Lord Z ponderou por um momento antes de finalmente responder. Esta técnica é inegavelmente de nível mítico no mínimo. Na verdade, ela rivaliza com as técnicas marciais de nível supremo mais fortes que já encontrei, e eu a classificaria como tal. Além disso, acredito que há potencial para refinar e elevar esta técnica ao nível celestial no futuro. Nível supremo, hein? Acho que isso significa que me qualifico para uma promoção, certo? Disse Yuan com um sorriso. Lord Z ficou em silêncio por um momento antes de rir alto. Você está certo. Vou manter minha palavra e promovê-lo. Parabéns, você se tornou um membro de mais alta patente da nossa torre marcial em um tempo recorde. Obrigado. Agora que você tem acesso total à torre marcial, para onde gostaria de ir? Perguntou Lord Z. O que tem no andar mais alto? Perguntou Yuan. Esse seria meu alojamento particular. Infelizmente, só eu tenho acesso a ele, disse Lord Z. Ah, entendi. Depois vou dar uma olhada nos outros andares. Nesse caso, retornarei ao meu próprio trabalho. Mal posso esperar para ver como você contribuirá para a torre marcial no futuro. Após a partida do Lord Z, Yuan seguiu para o 28º andar da torre, onde todas as técnicas de nível mítico estavam armazenadas. No entanto, ao chegar ao seu destino, Yuan ficou surpreso ao não encontrar nenhuma técnica de nível mítico disponível. Em seguida, ele foi para o 29º andar e, de fato, não havia uma única técnica de nível supremo disponível. No entanto, Yuan não ficou muito chocado, apenas um pouco decepcionado. Aposto que a verdadeira torre marcial estaria cheia de técnicas marciais nestes andares, ele murmurou para si mesmo. Apesar de prever que o 30º andar provavelmente estaria vazio, Yuan decidiu investigar mesmo assim. Ao chegar e avistar uma única técnica disponível no andar que de outra forma estaria vazio, percebeu que seu esforço valerá a pena. Yuan imediatamente se aproximou da técnica, que repousava elegantemente sobre um suporte feito de jade fino. Com curiosidade e expectativa começou a ler a técnica. Algum tempo depois, e aprendeu Véu das Sombras. Véu das Sombras. O classificação, celestial. O nível de maestria, 1.
Descrição: envolva-se em um véu de sombra, apagando completamente sua presença. Sob o abraço da sombra, você se torna indetectável pelo sentido divino e por todas as técnicas de detecção. Embora o Lorde Celestial Qian tivesse lhe dado uma técnica que ocultava sua presença, o véu das sombras era incomparavelmente melhor e podia rivalizar até mesmo com a presença invisível natural de Hingzi como um morador das sombras. Na verdade, essa técnica provavelmente foi inspirada pelos moradores das sombras e sua falta de presença. Yuan pensou consigo mesmo. Esta técnica também é perfeita para este teste. Com ela, poderei espionar as torres de ruptura com mais facilidade. O primeiro pensamento que passou pela cabeça de Yuan após adquirir a técnica de ocultação foi usá-la para explorar o andar mais alto da torre marcial, os aposentos do Lord Zi. No entanto, após refletir mais sobre o assunto, Yuan decidiu esperar até visitar as outras torres da ruptura. Invadir os aposentos do Lord Zi enquanto ele ainda estivesse na torre representava riscos desnecessários. Eu deveria atraí-lo para fora da torre antes de investigar o lugar, concluiu Yuan, formulando um plano mais cauteloso. Com isso em mente, Yuan decidiu visitar a próxima torre da ruptura. Enquanto isso, Tan Sonjian ficou completamente perplexa ao testemunhar Yuan criar uma técnica de nível supremo em apenas um mês. Para aumentar seu espanto estavam as inúmeras outras conquistas que ele havia demonstrado durante o teste. Ele não só consegue criar tesouros de nível empírico com facilidade, como também é capaz de criar técnicas marciais poderosas em tão pouco tempo. Seu talento é simplesmente extraordinário, pensou ela, engolindo em seco, nervosa, ao se lembrar de Yuan mencionando suas vidas passadas. Capítulo 1772. Após aprender a técnica marcial Véu das Sombras, Yuan deixou a torre marcial para visitar outra torre da ruptura. No entanto, ao sair da torre, notou um indivíduo parado do lado de fora. Essa pessoa era o aprendiz Yuan, que decidirá permanecer do lado de fora da torre marcial para esperar por Yuan. Afinal, ele não poderia retornar à torre de metal sem Yuan. No momento em que o aprendiz Yuan percebeu Yuan saindo, ele correu para bloquear seu caminho. Você é realmente persistente. Tenho que admitir, disse Yuan. Não retornarei à torre de metal sem você. Nesse caso, você pode me matar se quiser, mas eu não vou ceder, disse o aprendiz Yuan, com a voz inesperadamente calma. Minha vida estará acabada se eu voltar para a torre de metal sem você, de qualquer forma. Seu comportamento arrogante e altivo de sempre desapareceu, substituído por uma resignação silenciosa. Não vou te matar, mas também não voltarei para a torre de metal com você. Yuan contornou o aprendiz Yuan e foi até a formação de teletransporte. O aprendiz Yuan não disse nada e o seguiu em silêncio. Yuan fingiu que nem estava ali e continuou andando. Logo ele chegou à formação de teletransporte. Quando o indivíduo que gerenciava a formação notou o distintivo no peito de Yuan, ele imediatamente abaixou a cabeça e falou em tom respeitoso. Como posso ajudá-lo hoje? Sênior, leve-me para a torre do cultivo, respondeu Yuan. Agora mesmo. Assim que Yuan entrou na formação de teletransporte e desapareceu, o aprendiz Yuan deu um passo à frente e disse, leve-me para a torre de cultivo também. Esse sim, sênior da torre de metal. Algum tempo depois, Yuan chegou à majestosa torre do cultivo, uma estrutura semelhante em grandeza à torre marcial, mas que exalava uma atmosfera completamente diferente. O ar ao redor da torre do cultivo era sereno e profundo, repleto de uma sensação de foco profundo e energia espiritual. Além disso, a torre de cultivo era um ímã para energia espiritual, atraindo-a em quantidades tão imensas que a cidade ao redor ficava envolta em uma névoa visível de densa energia espiritual. Quando a energia espiritual se concentra em um local e se torna altamente concentrada, ela se condensa em uma forma semelhante a uma névoa, tornando-se visível a olho nu. Devido a essa imensa concentração de energia espiritual, a área ao redor da torre de cultivo tornou-se um local privilegiado para cultivadores. Somente aqueles com influência e poder significativos tinham permissão para residir perto da torre. Desfrutando da rica energia espiritual, famílias comuns e indivíduos menos influentes eram relegados às áreas periféricas da cidade, longe dos principais benefícios da torre. Ao se aproximar da torre de cultivo, um guarda o notou e se aproximou com passos medidos. No entanto, no momento em que o olhar do guarda pousou no distintivo exibido no peito de Yuan, sua expressão mudou para surpresa. Sem dizer uma palavra, o guarda se virou apressadamente e se afastou com passos ainda mais largos, quase como se estivesse fugindo de um fantasma, tentando não parecer assustado. Do lado de fora da entrada da torre de cultivo, um grupo de cultivadores estava reunido em volta de uma única placa, com os olhos fixos em suas inscrições. Curioso, Yuan se aproximou e leu o conteúdo da placa. Como esperado, ela continha uma técnica de cultivo. No entanto, havia algo estranho na técnica. Yuan não conseguiu identificar imediatamente o que estava errado, mas não conseguia se livrar da forte sensação de que havia algo de errado com ela. Depois de encará-lo atentamente por um tempo, os olhos de Yuan brilharam com uma centelha de compreensão. Ele murmurou para si mesmo. Ah, entendi. Há um erro nesta técnica de cultivo. Não é de se admirar que algo nela pareça estranho. Quando os outros cultivadores ouviram as palavras de Yuan, eles imediatamente viraram a cabeça na direção dele, com os olhos arregalados de choque e descrença. Vê você. Você sabe onde está o erro? Um deles perguntou de repente. Sim, eu sei. Ah, deve ser o julgamento, disse Yuan com um sorriso. Enquanto a torre marcial exigia que os participantes aprimorassem uma técnica marcial, a torre de cultivo apresentava um desafio diferente. Identificar as falhas ou erros em uma técnica de cultivo. Essa tarefa exigia não apenas uma compreensão profunda dos princípios do cultivo, mas também um olhar atento para enxergar as falhas. Ele acabou de chegar. Como ele consegue enxergar as falhas tão rápido? Exclamou alguém ali. Olha o distintivo no peito dele. Ele é da torre marcial.
Técnicas marciais e técnicas de cultivo são completamente diferentes uma da outra. Só porque ele é bom em uma não significa que ele seja bom na outra. A maioria das pessoas ali estudava tabuinha há meses, se não anos. Embora soubessem que a técnica de cultivo tinha uma falha, não sabiam onde encontrar o erro. Eu não acredito em você. Se você realmente acredita que encontrou o erro, então prove e chame o examinador. Este indivíduo apontou para o sino localizado bem ao lado da placa. Sem hesitar, Yuan se aproximou do sino e o tocou. Pouco depois que o som do sino terminou, o indivíduo apareceu diante de Yuan como um fantasma e perguntou: "Foi você quem me convocou?" "Sim", confirmou Yuan. "Então me diga, onde está o erro nesta técnica de cultivo? Se você falhar, não terá outra chance nesta vida. Entendeu?" Yuan assentiu e disse: "Permita-me demonstrar isso." Ele sentou-se e começou a cultivar usando a técnica de cultivo escrita na tábua. Poucos minutos depois, Yuan recitou um verso específico da técnica em voz alta e explicou: "Esta parte é o erro. À primeira vista pode parecer bom, mas com o tempo, causa efeitos colaterais a longo prazo que podem danificar e, por fim, arruinar as veias espirituais." O examinador encarou Yuan em silêncio por um longo momento antes de assentir. "Parabéns, você conseguiu encontrar o erro nesta técnica de cultivo. Vejo que você já faz parte da torre marcial, mas não fazemos distinção. Deseja se juntar à nossa torre de cultivo também?" "Sim, gostaria de me juntar à torre de cultivo." "Muito bem. Siga-me. Vou lhe mostrar o lugar." Yuan assentiu e seguiu o examinador para dentro da torre. Capítulo 1773. Enquanto Yuan seguia o examinador para dentro da torre de cultivo, o homem disse: "Deixe-me apresentar-me primeiro. Meu nome é Ming Wu e trabalho na torre de cultivo há mais de 5.000 anos. Meu nome é Yuan. Há quanto tempo você está na torre marcial?" "Não vai demorar muito. Cerca de um mês." "Entendo. Então, o quanto você sabe sobre a torre de cultivo?" Ming Wu perguntou de repente. "Eu sei que eles aprimoram e criam técnicas de cultivo, muito parecidas com a torre marcial. Você não está errado, mas somos muito mais importantes que a torre marcial, não importa o quanto tentem argumentar o contrário. Somos a base do mundo do cultivo. Sem técnicas de cultivo não haveria cultivadores", disse Ming Wu. "Bem, não posso discordar dessa lógica. Pelo menos você está entendendo. Há outros da torre marcial que se juntaram à nossa torre de cultivo, mas são teimosos demais para admitir que somos mais importantes do que eles", suspirou Ming Wu. "Não vou discutir com você sobre esse assunto, se é isso que você está tentando me fazer fazer. Então deixe-me perguntar, por que você se juntou a nós? Para aprender mais sobre técnicas de cultivo. Essa é uma resposta ruim? Não necessariamente. Eu mesmo entrei na torre porque queria uma técnica de cultivo melhor. No entanto, com o tempo que passei neste lugar, comecei a aprender e a entender a importância das técnicas de cultivo. De qualquer forma, o primeiro andar não é usado para nada, e a verdadeira torre começa no segundo andar." Quando chegaram ao segundo andar, Yuan pôde ver um único indivíduo cultivando no centro da sala. "A torre de cultivo tem o menor número de membros porque somos os mais difíceis de se qualificar. Afinal, não queremos ninguém estragando técnicas de cultivo e potencialmente aleijando pessoas. Mais da metade dos nossos membros se dedica a verificar técnicas de cultivo para garantir que sejam seguras para uso. Os outros se concentram em aprimorar as técnicas de cultivo existentes, e pouquíssimos de nós realmente criam novas técnicas de cultivo." "Entendo. E como se aumenta a classificação na torre do cultivo?" perguntou Yuan um momento depois. "Existem apenas 2 patentes na torre de cultivo", explicou Ming Wu. "A primeira é a de mestre da torre, e nós, os demais, compartilhamos a mesma patente, então não há necessidade de se preocupar muito com títulos. O que nos diferencia são nossos cargos. É claro que a antiguidade ainda desempenha um papel em nossa hierarquia. Então, eu tenho acesso total à torre de cultivo?" Yuan perguntou. "Você tem acesso total aos recursos necessários para sua função específica", respondeu Ming Wu. "O que exatamente você deseja fazer em nossa torre? Estou restrito a uma função? E se eu quiser fazer tudo?" Os olhos de Ming Wu se arregalaram ao ouvir essas palavras. "Embora não estejamos restritos a uma única função", advertiu Ming Wu, "você não deve se esforçar mais do que pode, principalmente porque acabou de se juntar a nós. Aqui, espera-se que você contribua em todas as funções simultaneamente." "Tenho mais experiência do que pareço", disse Yuan com um sorriso calmo. Ming Wu zombou. "Eu acredito em você, mas você ainda não tem ideia de quanto esforço é necessário. Deixe-me mostrar." Ming Wu levou Yuan para um andar vazio e lhe entregou 2 técnicas de cultivo diferentes. "Esta é uma técnica de cultivo de nível divino com um erro. Esta é uma técnica de nível divino que pode ser aprimorada. Quero que você pratique as 2. Vamos ver quanto tempo levará para concluir esta tarefa." Yuan aceitou as 2 técnicas de cultivo e assentiu. "Certo. Há algum limite de tempo?" "Não, leve o tempo que precisar. Aqui está seu distintivo. Entre em contato comigo quando terminar." Ming Wu deixou Yuan sozinho logo depois. "Provavelmente levará vários meses para terminar", pensou Ming Wu enquanto saía. Entretanto, para choque de Ming Wu, Yuan entrou em contato com ele antes mesmo do dia terminar. "O que houve?" Ming Wu perguntou após atender a ligação de Yuan pelo crachá. "Terminei." "O quê?" O rosto de Ming Wu ficou rígido. Embora tivesse uma boa ideia do que Yuan queria dizer, ele não ousava acreditar. "Terminei as 2 técnicas", elaborou Yuan. "De jeito nenhum. Não minta para mim. Embora possam ser apenas técnicas de cultivo de nível divino, não são algo que se possa terminar em menos de um dia", disse Ming Wu. "Só vou perder tempo tentando te convencer com palavras, então vou te mostrar." "Venha me encontrar", disse Yuan antes de desligar na cara de Ming Wu.
Ao ouvir isso, Mingyu largou o que estava fazendo e correu de volta para o andar de Yuan. Ao ver Mingyu à sua frente, Yuan iniciou sua demonstração. Para a técnica de cultivo que continha um erro, Yuan não apenas apontou o erro, mas também encontrou uma solução para ele, algo que a torre de cultivo ainda estava desenvolvendo. Quanto à segunda técnica de cultivo, que já havia sido aprimorada pela torre de cultivo, Yuan conseguiu aprimorá-la com resultados ainda melhores, deixando Mingyu sem palavras. O que você acha? Eu tenho o que é preciso para desempenhar vários papéis ao mesmo tempo? Yuan perguntou a ele com um sorriso depois. Em resposta, Mingyu recuperou mais 2 técnicas de cultivo e as entregou a Yuan. Faça o mesmo com essas 2 técnicas de cultivo de nível antigo. Se conseguir, falarei com o mestre da torre e lhe darei acesso total à torre de cultivo. Combinado. Yuan assentiu e imediatamente começou a trabalhar nas técnicas. Mingyu não foi embora imediatamente desta vez, pois decidiu ficar para trás por alguns dias para ver o processo de Yuan. Como Yuan não trabalhava há muito tempo para aprimorar técnicas, inicialmente levou algum tempo para se recuperar. No entanto, à medida que continuava trabalhando, suas experiências de vidas passadas começaram a ressurgir com maior clareza. A cada tentativa, sua capacidade de identificar falhas e implementar melhorias se tornava significativamente mais aguçada e profunda. 2 dias depois, Yuan abriu os olhos e se virou para olhar para Mingyu, que imediatamente engoliu em seco, nervoso. Terminei, ele anunciou com um sorriso calmo no rosto. Capítulo 1774. Vê, você terminou? Só se passaram 2 dias, sabia? Não tem como você terminar 2 técnicas de nível antigo em 2 dias. Mingyu balançou a cabeça, recusando-se a acreditar em Yuan. Deixe-me provar isso. Entretanto, Mingyu levantou a mão e disse, espere. Deixe-me contatar alguém primeiro. Me dê um tempo. Volto logo. Sem oferecer mais explicações, Mingyu se virou e saiu, desaparecendo em direção a um destino desconhecido. Algumas horas depois, Mingyu retornou, mas não estava sozinho. Caminhando ao seu lado, caminhava uma mulher de beleza estonteante, cuja presença chamava a atenção com um ar de elegância e graça. Este é o mestre da torre, disse Mingyu. Meu nome é Meng Xuan. Mingyu me disse que você conseguiu aprimorar uma técnica de nível antigo e consertar outra em apenas 2 dias. Nunca imaginei que alguém da torre marcial tivesse tanto talento com técnicas de cultivo. Pode me mostrar como aprimorou as técnicas? Perguntou ela. Yuan assentiu e imediatamente começou a demonstrar as técnicas de cultivo aprimoradas. Os olhos de Meng Xuan se arregalaram depois de ver as melhorias feitas nas técnicas. Ambas as técnicas que Mingyu deu a Yuan como teste eram técnicas de cultivo que a torre de cultivo planejava desenvolver em seguida, então não havia como Yuan ter trapaceado. Maravilhoso! Meng Xuan exclamou após ver as melhorias. Embora sejam apenas técnicas de nível antigo, você conseguiu aprimorá-las tanto que elas se qualificam para uma promoção de nível. Isso raramente acontece com técnicas de cultivo, continuou ela. Ao contrário das técnicas marciais que muitas vezes podem ser elevadas a níveis mais altos por meio de aprimoramentos devido à sua natureza inerentemente adaptável, as técnicas de cultivo são muito mais rígidas e complexas. Raramente passam por aprimoramentos tão profundos que resultem em uma promoção de nível, pois seus princípios fundamentais são muito mais difíceis de alterar ou refinar, e você só levou 2 dias para fazer isso. Talentos como esse raramente são vistos hoje em dia. Que tal isso? Estou procurando um sucessor há algum tempo, mas ninguém na torre de cultivo conseguiu me impressionar. Se você passar por mais um teste, posso torná-lo o próximo mestre da torre. O quê? Exclamou Mingyu, chocado. Mestre da torre, ele se juntou a nós recentemente. Se você o fizer seu sucessor, os outros não ficarão felizes com isso. Eu sei. É por isso que quero submetê-lo a mais alguns testes. Além disso, não é como se ele fosse assumir o meu cargo imediatamente. Ainda preciso treiná-lo, disse Meng Xuan. Ainda assim, isso não é justo com os outros que lutam para ser seu sucessor há muitas décadas, disse Mingyu. Ao ouvir isso, Meng Xuan zombou. Estou surpreso que você consiga dizer tais palavras sem se envergonhar. A única coisa que importa para mim é seu talento e sua capacidade de aprimorar técnicas de cultivo. Não me importa há quanto tempo você está na torre de cultivo. E isso é. Mingyu abaixou a cabeça depois de receber um sermão de Meng Xuan. Eu farei isso, Yuan respondeu um momento depois. Ótimo. Meng Xuan recuperou 10 técnicas e disse, todas são técnicas de nível mítico, mas uma delas tem um erro. Levei quase 100 anos para encontrar a técnica com um erro e corrigi-la. Se você conseguir fazer isso mais rápido, eu o tornarei meu sucessor. Yuan assentiu. Tudo bem. Embora o teste parecesse bastante simples, ele na verdade exigiu que Yuan alcançasse uma compreensão profunda de todas as 10 técnicas de cultivo de nível mítico e encontrasse aquela que apresentava um erro. Aprender apenas uma técnica de cultivo de nível mítico levaria décadas até mesmo para cultivadores talentosos, e muito menos entendê-las o suficiente para detectar erros. Você pode vir diretamente até mim no topo da torre quando terminar, disse Meng Xuan antes de sair. Mingyu não demorou e seguiu Meng Xuan. Quando ficou sozinho, Yuan expôs as técnicas de cultivo diante dele e começou a estudá-las. Se Yuan fosse um cultivador comum, ter acesso a tantas técnicas de cultivo de nível mítico teria sido um evento transformador. No entanto, devido ao seu físico único, Yuan praticamente não precisava mais de técnicas de cultivo. Seu corpo absorvia energia espiritual naturalmente a uma taxa muito superior à que as técnicas de cultivo mais poderosas poderiam alcançar, e ele também conseguia reunir energia espiritual consumindo núcleos de monstros. Para ele, uma técnica de cultivo era quase redundante.
Enquanto Yuan estudava as técnicas, Meng Xuan se concentrava em criar uma técnica de cultivo no topo da torre. Ela estava confiante de que Yuan conseguiria passar no teste, mas jamais imaginaria a rapidez com que ele conseguiria. 14 dias depois de Meng Xuan dar o julgamento a Yuan, ela percebeu que alguém havia entrado em seu andar. Quando ela abriu a porta e viu Yuan parado do lado de fora, seus olhos se arregalaram de descrença. O que você está fazendo aqui tão cedo? Não me diga que já terminou a tarefa. Yuan assentiu e disse, sim. Meng Xuan estreitou os olhos e disse, então me diga, qual técnica apresentou o erro? Yuan respondeu com um sorriso no rosto, devo admitir que você me enganou um pouco. Depois de passar por todas as 10 técnicas de cultivo, não consegui encontrar nenhum erro nelas. Duvidei um pouco de mim mesmo, então as repassei, por isso demorou tanto. Não há erros nessas técnicas de cultivo que você me ensinou. Meng Xuan encarou Yuan em silêncio por um longo momento antes de cair na gargalhada. Incrível. Realmente incrível. Não consigo entender como você conseguiu concluir essa tarefa tão rápido, mas aqui está. Tudo bem, farei de você meu sucessor. Não, eu não me importaria nem que você assumisse minha posição como mestre da torre agora mesmo. O que você faz como mestre da torre? Yuan perguntou. Tudo, desde corrigir técnicas de cultivo até aprimorá-las. Claro, você também precisa saber como criá-las. Você já criou uma técnica de cultivo antes? Yuan ponderou por um momento antes de balançar a cabeça. Já criei muitas técnicas marciais antes, mas nunca criei uma técnica de cultivo antes, pelo menos. Não tenho nenhuma lembrança de tê-la feito. Bem, não precisa se apressar. Apesar de estar na torre de cultivo há dezenas de milhares de anos, criei apenas uma técnica de cultivo. Estou no processo de criar a minha segunda. Yuan assentiu. Capítulo 1775. Agora que você é meu sucessor e aprendiz, quero que me chame de mestre, disse Meng Xuan com um leve sorriso no rosto. Yuan assentiu e disse, mestre, antes de começarmos o treinamento, gostaria de dar uma olhada nas outras torres de avanço. Por quê? A torre do cultivo e a torre marcial não são suficientes para você? Perguntou Meng Xuan, franzindo levemente o senho. Você tem razão. Não estou satisfeito apenas com essas opções, admitiu Yuan. Como cultivador, quero garantir que meu futuro seja o mais brilhante possível, então quero visitar as outras torres e ver o que posso aprender com elas também. Era uma desculpa contra a qual Meng Xuan não tinha como argumentar. Ela entendia a perspectiva dele e, afinal, lutar por um futuro melhor era algo que a maioria das pessoas, inclusive ela, aspirava a alcançar. Culpar Yuan por tal mentalidade seria irracional. Tudo bem, mas tente não ficar aí por muito tempo, ela disse um momento depois. Yuan assentiu com um sorriso. Claro, obrigado pela compreensão, mestre. No entanto, Yuan não saiu imediatamente da torre de cultivo. Decidiu explorar outros andares primeiro para ver se encontrava algo suspeito. Infelizmente, mesmo depois de vasculhar todos os andares que lhe era permitido visitar como sucessor do mestre da torre, não conseguiu encontrar nada que pudesse denegrir a imagem da torre de cultivo. Este teste pode ser mais difícil do que parece. Yuan chegou a essa conclusão. Além disso, ele ainda precisava visitar a torre da alquimia e a torre da matriz. Embora sua experiência em matrizes e formações tenha melhorado significativamente devido aos ensinamentos ocasionais de Yuning, ele não tinha certeza se seria suficiente para atender aos requisitos da torre da matriz. Quanto à torre da alquimia, além de aprender o básico, ele mal havia tocado em alquimia, então havia uma boa chance de que ele não se qualificasse para se juntar a eles. Acho que vou descobrir quando chegar lá. Com isso em mente, Yuan deixou a torre de cultivo para visitar as outras torres. A primeira coisa que Yuan notou depois de sair da torre de cultivo foi o aprendiz Yuan, que estava do lado de fora. Embora já tivesse passado mais de um mês, mais do que o prazo que o Sênior Liao lhe dera, o aprendiz Yuan não desistiu de tentar trazer Yuan de volta à torre de metal. O que será preciso para você retornar à torre de metal comigo? Perguntou o aprendiz Yuan enquanto seguia Yuan até a formação de teletransporte. Eu já te disse. Se você quer que eu volte para a torre de metal, é melhor pedir para Liao Tia me convidar pessoalmente. E isso é... O quê? Você ainda acha que eu não valho o tempo dele? Não só obtive a aprovação do Lord Zi, como também me tornei o sucessor da torre de cultivo, disse Yuan. O quê? Você se tornou o sucessor da torre de cultivo? Exclamou o aprendiz Yuan em voz alta, com o rosto tomado pelo choque. Yuan mostrou ao aprendiz Yuan o distintivo que Meng Xuan lhe deu antes de partir. Se você não acredita em mim, pode perguntar a Meng Xuan pessoalmente. O aprendiz Yuan suspirou. Quem sou eu para falar com o mestre da torre? O ancião Liao também é o mestre da torre de metal. Eu já disse o que precisava. Depende de você me ouvir ou não. Visitei a torre de metal primeiro, mas você me expulsou, então esta é uma cova que você mesmo cavou. Yuan entrou na formação de teletransporte e disse, leve-me para a torre da matriz. Depois que Yuan desapareceu, o aprendiz Yuan permaneceu do lado de fora da formação de teletransporte com um olhar pensativo no rosto. Algum tempo depois, ele entrou na formação e disse, a torre de metal. Ao chegar à torre de metal, o aprendiz Yuan foi até o andar mais alto da torre. O que você está fazendo aqui, aprendiz Yuan? Perguntou alguém parado do lado de fora da porta de Liao Tian. Seu olhar era penetrante e seu tom carregava curiosidade e desconfiança enquanto perguntava o motivo da presença do aprendiz Yuan ali. Tenho um assunto urgente com o Sênior Liao, disse ele. Você é apenas um mero aprendiz. Que negócio você poderia ter com o mestre da torre que seja mais importante que o meu?
Zombou o homem, que estava vários níveis acima do aprendiz Yuan. A porta se abriu de repente e Liao Tian saiu, carregando uma aura digna ao seu redor. Mestre da torre. Assim que o homem abriu a boca para cumprimentá-lo, Liao Tian o interrompeu, seu olhar focado no aprendiz Yuan. Eu ia perdoar sua demora, já que você conseguiu trazer aquele indivíduo de volta, disse Liao Tian com a voz fria e inflexível. Mas o que está acontecendo aqui, aprendiz Yuan? Por que você está sozinho? Enquanto ele falava, a intenção de matar começou a emanar de seu corpo, fazendo com que o ar ao redor dele ficasse pesado e pressionado. Não apenas o aprendiz Yuan, mas o outro sujeito ali tremia de medo. Achei que tinha dito para não voltar a menos que você estivesse com aquela pessoa. Minhas palavras não significam nada para você? Não é isso, exclamou o aprendiz Yuan com a voz trêmula e as pernas tremendo incontrolavelmente. Eu o encontrei e tentei convencê-lo a voltar, mas ele não me ouviu. Ele até ousou dizer que só voltaria para a Torre de Metal se você, Sr. Liao, o convidasse pessoalmente. Seu medo era evidente enquanto ele lutava para se firmar sob a presença intimidadora de Liao Tian. Que bastardos ousados ousam dizer tal coisa não? Calha a boca. Liao Tian rugiu para o homem que tentou entrar na conversa. O aprendiz Yuan continuou. Aquele homem não apenas conseguiu se juntar à torre marcial e receber a aprovação do Sr. Zi, mas também se tornou sucessor da torre de cultivo. Os olhos de Liao Tian se estreitaram diante dessa informação chocante. Torre marcial e torre de cultivo, hein? Bem, não importa muito a quem ele pertence, já que estou apenas atrás do tesouro que ele possui, pensou Liao Tian. Depois de refletir por um momento, Liao Tian disse, onde ele está agora? Ele foi para a Torre da Matriz antes de nos separarmos. Muito bem. Se ele quiser que eu o veja pessoalmente, farei exatamente isso. Quando Liao Tian passou pelo aprendiz Yuan para chegar à saída, seu braço tremeu. No segundo seguinte, o corpo do aprendiz Yuan explodiu em uma massa sangrenta. Limpe essa bagunça, mas não jogue fora os materiais, disse Liao Tian ao outro homem sem se virar. Se como quiser, mestre da torre. Capítulo 1776. Ao chegar à cidade, lar da Torre da Matriz, Yuan ficou imediatamente impressionado com a quantidade de formações que preenchiam a área. As ruas movimentadas eram uma vitrine de arranjos e formações intrincados, perfeitamente integrados à vida cotidiana. De barreiras defensivas brilhantes que protegiam os prédios a barracas de mercado automatizadas e plataformas de transporte movidas por arranjos. Comparada a todos os outros lugares que Yuan visitou nos 9 céus, esta cidade tinha uma aparência quase futurística. Além disso, as formações tornavam-se cada vez mais impressionantes à medida que Yuan se aproximava da Torre da Matriz. A torre em si era uma maravilha da arte da formação, com sua estrutura coberta por profundas formações de nível 7 superiores que irradiavam uma aura de poder e complexidade. Das 5 torres de ruptura, a Torre da Matriz era inegavelmente a mais protegida e poderosa. Atacá-la seria como tentar invadir uma fortaleza, onde você poderia ser atacado de todas as direções, independentemente da sua localização. Na entrada da Torre da Matriz havia uma placa que dizia: somente mestres da Matriz de nível 5 ou superior estão qualificados para fazer o exame de admissão para ingressar na Torre da Matriz. Mestre de matrizes de nível 5, hein? Yuan era atualmente um mestre de matrizes de nível 2, principalmente porque ainda não havia feito as avaliações para os níveis mais altos. Seu verdadeiro conhecimento e capacidades ultrapassavam sua patente oficial. Ocasionalmente, Yu Ning, com sua vasta experiência, dava aulas para Yuan, ajudando-o a aprofundar sua compreensão da arte. Embora essas aulas não fossem frequentes, eram mais do que suficientes para ajudá-lo a se tornar um mestre de matrizes de nível 4. Preciso melhorar de alguma forma minhas habilidades de matriz para o nível 5 antes mesmo de tentar entrar na Torre da Matriz. Yuan deixou a Torre da Matriz e começou a vagar pela cidade na esperança de encontrar algo, já que não podia pedir a ajuda de Yu Ning, já que ela foi enviada para a sala dos espectadores. Entretanto, não querendo estressar Tan Songjun, Yuan os mandou para uma segunda sala de espectadores. Então, enquanto Tan Songjun ocupava uma sala, Xiao Hua, Feng Yuxian, Yu Ning e Yingzi também ocupavam seus próprios quartos. Quanto a Zixuan, Jihan e a deusa dragão Yeou, elas permaneceram nas armas da alma de Yuan. Dito isso, Yuan não seria capaz de contatá-las até o fim do teste. Algum tempo depois, Yuan parou em frente a um prédio específico, Associação de Mestres de Matrizes. Tal sinal foi grandiosamente exibido neste edifício. Eu deveria melhorar minha classificação primeiro, ele murmurou para si mesmo enquanto entrava no prédio. Quando Yuan chegou perto o suficiente, o jovem parado na entrada perguntou: como podemos ajudá-lo hoje? Yuan recuperou seu distintivo de mestre de matriz de nível 2 e o mostrou ao jovem. Estou aqui para uma promoção. Claro. Por favor, siga-me. Yuan seguiu o jovem até uma sala espaçosa, onde 3 indivíduos já estavam sentados atrás de mesas. Suas auras autoritárias eram palpáveis, irradiando uma sensação de poder e experiência que imediatamente definiu o tom da sala. Ficou claro que esses 3 eram os juízes responsáveis por supervisionar sua avaliação. Eles observaram Yuan com olhos perspicazes, suas expressões neutras, mas seu escrutínio evidente. Diga seu nome e sua patente atual, disse o velho sentado no meio. Sou um mestre de matriz de nível 2, Yuan. Então você participará de uma avaliação de nível 3. Quero que você crie 100 símbolos de matriz de nível 3 em 10 segundos. Você tem meio minuto para se preparar. Yuan então disse: posso começar agora. Sem hesitar, ele começou a escrever no ar, criando 100 símbolos de matriz de nível 3 perfeitos em pouco mais de 2 segundos. Os olhos dos jurados se arregalaram de admiração e surpresa ao verem sua impecável matriz de símbolos. Eles não conseguiam acreditar na rapidez com que Yuan havia conseguido criar símbolos tão belos em tão pouco tempo.
Você não planeja parar depois de passar na avaliação de nível 3, certo? Perguntou um deles de repente. Yuan assentiu. Pretendo fazer a avaliação de nível 4 e 5 também. Mesmo que não estivesse confiante em passar na avaliação de nível 5, ele ainda queria tentar e ver o quão perto estaria de se tornar um. Muito bem. Eles continuaram a avaliação logo depois. Os 3 juízes começaram a criar suas próprias formações de nível 3. Assim que terminaram, pediram que Yuan tentasse reproduzi-las da melhor maneira possível. Familiarizado com esse processo, Yuan os copiou perfeitamente. Você passou. Os juízes assentiram com olhares satisfeitos no rosto. Para o teste final, Yuan teve que criar uma formação de nível 3 que não fosse usada apenas pelos juízes, e ele tinha 3 minutos para fazer isso. Yuan não perdeu muito tempo pensando e escolheu uma aleatoriamente, não que ele conhecesse muitas formações de nível 3. Algum tempo depois, Yuan finalizou a formação. Parabéns, você passou na avaliação. Deseja fazer a avaliação de nível 4 agora mesmo? Claro, você pode voltar outro dia para fazê-la. Quero assumir a formação de nível 4 agora mesmo. Os juízes assentiram. Então, para o seu primeiro teste, você deve criar 40 símbolos de matriz de nível 4 e 300 de nível 3 em 30 segundos. Você tem 1 minuto para se preparar, ou pode começar antes disso. Yuan não começou imediatamente. Levou cerca de 10 segundos para se preparar mentalmente antes de começar a escrever no ar. Ele levou 7 segundos para terminar todos os 300 símbolos de matriz de nível 3, mas os símbolos de matriz de nível 4 eram muito mais complexos e complicados. Embora ele só precisasse criar 40 deles, levou quase o mesmo tempo que levou para criar os símbolos de matriz de nível 3. Em seguida, ele teve que copiar as formações de nível 4 dos juízes, a maioria delas composta por cerca de 500 símbolos. Alguns minutos depois, Yuan passou facilmente no segundo teste e passou para o último. De fato, ele também passou com louvor, tornando-se um mestre de matriz de nível 4 em pouco tempo. Capítulo 1777. Você também vai fazer a avaliação de nível 5 imediatamente? Perguntou um dos juízes a Yuan depois que ele passou na avaliação de nível 4. Se eu falhar, quanto tempo terei que esperar por uma segunda chance? Perguntou Yuan, só por precaução. Você precisará esperar 6 meses antes de poder tentar outra avaliação se for reprovado. Nesse caso, vou esperar um pouco mais antes de fazer a avaliação. Aliás, posso pegar emprestados manuais de símbolos de matrizes de nível 5 da Associação de Mestres de Matrizes, certo? O juiz sentado no meio assentiu e disse, desde que você faça parte da nossa Associação de Mestres de Matrizes, naturalmente o ajudaremos a alcançar o próximo nível. Já que você demonstra potencial, estou disposto a lhe dar aulas particulares. O que você acha? Sou um mestre de matrizes de nível 6, então definitivamente estou qualificado para lhe ensinar. Yuan assentiu e disse, aceitarei humildemente sua oferta, Sênior. Meu nome é Ao Shen, mas você pode me chamar de Sênior Ao. Sim, Sênior Ao. Você está ocupado agora? Ao Shen então perguntou. Não. Ótimo, então vamos começar sua palestra agora. Siga-me. Yuan assentiu e seguiu o velho até uma sala localizada perto do topo do edifício. Não acredito que o Sênior Ao gostou daquele rapaz tão rápido, disse um dos outros 2 juízes depois que eles foram embora. O Sênior Ao tem um olhar aguçado para talentos. Você não viu com que rapidez e perfeição aquele jovem criou símbolos de matriz? Ele se tornará um formidável mestre de matriz em um futuro próximo. Enquanto isso, dentro do quarto de Ao Shen, ele entregou a Yuan vários livros, incluindo um que continha todos os símbolos de matrizes de nível 5. Honestamente, não há muito o que ensinar quando se trata de símbolos de matrizes, pois depende principalmente da capacidade de memorização de cada um, explicou Ao Shen. Depois de memorizar os símbolos, o resto é só prática. É por isso que a maioria dos mestres de matrizes não precisa necessariamente de um mestre, eles só precisam dos recursos certos para aprimorar suas habilidades. Dito isso, se tiverem alguma dúvida podem me perguntar. Eu mesmo estudarei símbolos de matriz. Ao Shen sentou-se em sua cadeira e começou a estudar símbolos de matriz de nível 7. Yuan também começou a estudar símbolos de matriz de nível 5. Graças à sua experiência como imortal, sua capacidade de memorização era extraordinariamente poderosa, permitindo-lhe memorizar símbolos complexos com facilidade. Além disso, sua formidável força espiritual aumentou significativamente sua capacidade de aprender e compreender detalhes com mais rapidez, razão pela qual as técnicas de cultivo da alma são excepcionalmente raras e procuradas. Cerca de uma semana depois, Yuan memorizou todos os símbolos de matriz do nível 5 e começou a praticar sua escrita. Ao Shen ficou bastante surpreso com a rapidez com que Yuan memorizou os símbolos de matriz. Não tem como ele ter memorizado tudo do zero em menos de uma semana. Ele já deve ter memorizado uma parte dos símbolos de matriz de nível 5 antes de vir para cá, pensou Ao Shen. Mesmo assim, seus símbolos de matriz são lindos demais. Esse nível de maestria requer dezenas de milhares de anos de experiência para ser alcançado, então como alguém aparentemente tão jovem pode alcançá-lo? Ao Shen deu a Yuan 3 formações de nível 5 para estudar, cada uma exigindo a combinação de cerca de 500 símbolos de matriz de nível 5 para ser concluída. Tudo bem, estou pronto para fazer a avaliação de nível 5, disse Yuan a Ao Shen alguns dias depois. Ao Shen o encarou com os olhos arregalados e disse, quão forte é a sua força espiritual?
Faz pouco mais de uma semana, sabia? Eu esperava sua companhia há pelo menos alguns meses. Yuan balançou a cabeça com um sorriso. Não tenho tanto tempo. Por que a pressa? Preciso me juntar à Torre da Matriz o mais rápido possível. A Torre da Matriz, hein? Eu trabalhava com eles, mas, devido à minha falta de talento, fui forçado a sair depois de apenas 100 anos. Eu não queria admitir na época, mas, infelizmente, os mestres da Matriz de lá são de uma raça diferente, mais ou menos como você. Algum tempo depois, Yuan desceu com Ao Shen para fazer a avaliação de nível 5. Os outros 2 juízes chegaram um pouco depois. Você já está fazendo a avaliação de nível 5? Faz só uma semana, disse um deles para Yuan. Eu já estava familiarizado com símbolos de matriz de nível 5. Só precisava de um pouco mais de tempo para ter confiança na avaliação, disse Yuan. Eu sabia. Ao Shen suspirou interiormente após ouvir isso. Tudo bem. Algum tempo depois, Ao Shen disse, a avaliação de nível 5 será um pouco diferente em comparação aos seus testes anteriores. Para o primeiro teste, você precisará criar uma formação defensiva de nível 5, que deve suportar a força de um cultivador no reino do Rei Divino. Você tem 5 minutos para criar a formação. Você tem 1 minuto para se preparar. Uma das formações de nível 5 que Ao Shen deu a Yuan para estudar era uma formação defensiva, e Yuan decidiu usá-la para o teste. 2 minutos depois, Yuan criou uma formação defensiva à sua frente e disse, está feito. Muito bem. Agora vou atacá-lo com a força de um rei divino. Ao Shen atacou a formação com um ataque simples que ricocheteou na formação defensiva. Você passou. Para o segundo teste, você deve criar uma formação ofensiva de nível 5, que deve ter um certo nível de poder. Você tem 10 minutos para este teste e 1 minuto para se preparar. Outra formação que Ao Shen deu a Yuan para estudar também era uma formação ofensiva, quase como se ele estivesse propositalmente ajudando Yuan a se preparar para a avaliação de nível 5. Depois de passar 6 minutos criando a formação, Yuan disse, terminei. Ao Shen recuperou um talismã branco e o jogou dentro de sua formação. Ataque-o. Yuan assentiu e ativou a formação. Em um instante, espadas compostas inteiramente de energia espiritual concentrada se materializaram pela sala, com suas lâminas brilhando de poder. As espadas se moveram com precisão, lançando-se em direção ao talismã. Uma barreira apareceu ao redor do talismã numa tentativa de protegê-lo, mas a barreira foi instantaneamente quebrada pelas espadas. Ótimo! Agora para o teste final, disse Ao Shen. Capítulo 1778. Para o teste final, você deve ativar 2 formações de nível 5, uma defensiva e uma ofensiva. Simultaneamente mantê-las ativas por 1 hora sem qualquer auxílio externo, como pedras espirituais. Você tem 5 minutos para se preparar, disse Ao Shen. Qualquer mestre de matrizes poderia facilmente ativar uma única formação e sustentá-la usando pedras espirituais. No entanto, ativar e manter 2 formações simultaneamente era muito mais desafiador. Exigia significativamente mais energia espiritual e sobrecarregava consideravelmente a força da alma. Yuan passou alguns minutos se preparando mentalmente. Assim que se sentiu pronto, recriou a formação ofensiva e a formação defensiva que havia demonstrado nos 2 últimos testes. Após ativá-las, sentou-se e fechou os olhos para se concentrar na manutenção das formações. Normalmente, esse teste levaria a maioria dos mestres de matrizes ao limite, mas Yuan se sentia incrivelmente à vontade. Sua recuperação de energia espiritual era tão poderosa que ele conseguia facilmente manter 1 dúzia de formações simultaneamente, quanto mais 2 formações de nível 5. Quanto à força da sua alma, ela havia chegado a um ponto em que ele nem conseguia senti-la se esgotando. 1 hora se passou num piscar de olhos e Yuan passou no teste final sem suar uma única gota. Parabéns, agora você é oficialmente um mestre de matriz de nível 5. Ao Shen disse a ele depois. Foi somente graças a você, senhoral. Nesse caso, não se esqueça de mim quando fizer sucesso na Torre da Matriz, Ao Shen riu alegremente. Yuan deixou a Associação dos Mestres da Matriz logo depois e retornou para a Torre da Matriz. Ao retornar à Torre da Matriz, Yuan se aproximou da entrada fechada, onde uma poderosa formação de nível 5 mantinha as portas seladas. Yuan percebeu a formação antes de se tornar um mestre de matriz de nível 5, mas não tinha meios de revelá-la. Ele passou várias horas tentando decifrar a formação. Apesar de ser de nível 5, ela poderia ser classificada como um conjunto de nível 6 apenas devido à sua complexidade. Por fim, Yuan quebrou a formação, abrindo as portas. Quando Yuan entrou na Torre da Matriz, uma jovem de aparência comum o cumprimentou um pouco além da entrada. Parabéns, você se qualificou para fazer a avaliação e se juntar à nossa Torre de Matriz. Gostaria de fazer a avaliação agora mesmo? Enquanto a mulher falava, seu olhar pousou nos emblemas da Torre de Yuan. Seus olhos se arregalaram de surpresa, pois era bastante raro ver um indivíduo associado a 2 torres simultaneamente, especialmente a Torre Marcial e a Torre do Cultivo. Sim, Yuan assentiu em resposta. Muito bem. Se puder me seguir, por favor. Yuan seguiu a jovem até uma sala vazia, onde outra pessoa a esperava. Essa pessoa era uma mulher de meia idade com cabelo verde escuro. Para se juntar à nossa torre de matriz, você deve me derrotar usando apenas formações de matriz de nível 5, disse a mulher de cabelo verde. Nós 2 teremos 10 minutos para preparar uma formação defensiva em torno do nosso corpo. Depois, atacaremos usando formações ofensivas. Quem conseguir romper a formação defensiva do oponente vence. Alguma pergunta? Posso usar formações abaixo do nível 5? Sim, qualquer formação abaixo do nível 5 é permitida. Yuan assentiu. Então começaremos agora mesmo. Tanto Yuan quanto a mulher de cabelo verde começaram a trabalhar em sua formação defensiva. Yuan terminou sua formação defensiva de nível 5 em menos de 3 minutos de partida. Ao ver isso, a mulher de cabelos verdes zombou consigo mesma. Que idiota, apressando sua formação defensiva. Ele não só está usando uma formação, como nem se deu ao trabalho de refiná-la.
Uma formação pode ser fortalecida de duas maneiras principais. A primeira é por meio do refinamento, onde o mestre da matriz redesenha ou recria a formação, sobrepondo a existente para aumentar seu poder. O segundo método envolve o uso de tesouros e recursos externos para amplificar os efeitos da formação. No entanto, para uma avaliação como essa, depender de ajuda externa claramente não era uma opção, deixando Yuan dependente apenas de suas habilidades e resistência. A mulher de cabelos verdes terminou sua formação defensiva 9 minutos e meio depois. Ela ia criar mais de uma formação defensiva, mas como Yuan ainda era iniciante, não se deu ao trabalho de fazê-lo, olhando para ele de cima a baixo. Vamos começar agora, disse a mulher de cabelo verde. Yuan assentiu e imediatamente começou a criar centenas de símbolos de matriz de nível 1 a cada segundo. Esse desgraçado está usando símbolos de matriz de nível 1? Pensou a mulher de cabelo verde, erguendo as sobrancelhas, enquanto trabalhava em seus símbolos de matriz de nível 5. Devido à rapidez com que Yuan estava criando seus símbolos de matriz, ele terminou de criar dezenas de formações de ataque ao redor da mulher. Ativar. As formações atacaram a formação defensiva da mulher, deixando pequenas rachaduras na superfície a cada impacto. No entanto, essas rachaduras se recuperaram rapidamente num piscar de olhos. O poder está bem fraco, Yuan murmurou depois de ver os resultados. Enquanto isso, a mulher ficou chocada ao ver que suas formações de ataque de nível 1 poderiam até mesmo danificar sua formação defensiva de nível 5. A força da alma dele deve ser tão alta quanto os céus. Ela gritou para si mesma, quase atrapalhando sua formação de ataque devido ao choque. Após seu ataque inicial, Yuan não atacou novamente pois queria ver o quanto sua formação defensiva poderia suportar. Assim que a mulher terminou sua formação ofensiva de nível 5, ela imediatamente ativou e atacou a formação defensiva de Yuan. Uma forte explosão consumiu a figura e a formação de Yuan um momento depois. Dentro da nuvem de poeira e fumaça, Yuan pôde ver que sua formação defensiva mal havia sido afetada pelo ataque, com apenas pequenas rachaduras que se curaram instantaneamente. Ao ver isso, ele continuou seu ataque, usando formações de ataque de nível 2. Quando a fumaça e a poeira baixaram alguns momentos depois, Yuan havia criado mais de uma dúzia de formações de ataque de nível 2, usando-as para atacar a mulher, que estava incrédula e não conseguia acreditar que a formação defensiva de Yuan havia conseguido sobreviver ao ataque. Como? A formação dele deveria ter sido gravemente danificada, se não completamente destruída, por aquele ataque agora mesmo. Ela gritou para si mesma, com os olhos arregalados de descrença enquanto o ataque de Yuan atingia sua formação. Capítulo 1779. Quando as formações de ataque de nível 2 de Yuan atingiram a formação defensiva da mulher, o impacto foi forte o suficiente para fazer com que tudo tremesse e grandes rachaduras surgissem em sua superfície. A mulher cerrou os dentes enquanto despejava sua energia espiritual na formação, restaurando-a rapidamente. No entanto, o dano à sua formação também havia esgotado parte de sua força espiritual, algo difícil de recuperar. Nada bom. Nesse ritmo, suas formações de ataque de nível 3 serão suficientes para destruir minha formação defensiva. A mulher começou a conjurar símbolos de matriz de nível 3, assim como Yuan, já que ela seria capaz de atacar muito mais rápido. Yuan completou seus símbolos de matriz 2 segundos antes da mulher e no mundo dos mestres de matriz, até mesmo uma fração de segundo poderia determinar o vencedor, muito menos 2 segundos. Vendo que Yuan lançou seus ataques antes que ela pudesse, a mulher rapidamente transferiu metade de seu foco do ataque para a defesa, fortalecendo sua formação com uma quantidade enorme de energia espiritual. No entanto, mesmo com sua formação defensiva aprimorada, a formação de ataque de nível 3 de Yuan ainda era forte o suficiente para penetrar sua barreira. No entanto, não foi o suficiente para destruí-la completamente, pois os buracos cicatrizavam mais rápido do que Yuan conseguia danificá-los. A mulher conseguiu sobreviver ao ataque de Yuan, mas isso lhe custou caro, e mais da metade de sua energia espiritual se esgotou naquele breve momento. Além disso, concentrar-se em duas coisas diferentes afetou sua força espiritual. Felizmente, ela conseguiu terminar de criar suas formações de ataque de nível 3 e bombardeou a barreira de Yuan no momento seguinte. Vendo isso, Yuan decidiu fortalecer sua própria barreira com sua energia espiritual. Quando os ataques da mulher atingiram a barreira de Yuan, eles ricochetearam sem esforço, deixando a barreira completamente ilesa. Nem o menor arranhão apareceu em sua superfície. O resultado inesperado deixou a mulher completamente sem palavras, sua descrença era evidente enquanto ela olhava para a barreira em silêncio e atordoada. Naquele momento, Yuan finalizou uma formação de ataque de nível 4, atacando sua barreira com ela. Estrondo. A barreira da mulher foi estilhaçada como vidro após ser atingida por uma pedra. Apesar de sua rápida reação e da tentativa de esgotar o restante de sua energia espiritual para fortalecer sua barreira. Infelizmente, mesmo com toda a sua energia espiritual, ela não conseguiu se defender de uma única formação de ataque de nível 4 de Yuan. A mulher caiu de joelhos e começou a ofegar, enquanto seu rosto pingava suor. A batalha durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para exaurir completamente sua energia espiritual e força da alma. Você venceu, ela anunciou algum tempo depois, após se recuperar do choque. Essa foi minha primeira batalha como mestre de matrizes. Foi bem divertido. Obrigada pela experiência, Yuan curvou-se para ela. Sua primeira vez. A mulher o encarou com os olhos arregalados. Ela finalmente balançou a cabeça, descartando o comentário como uma piada, e disse, de qualquer forma, você passou no teste e está oficialmente qualificado para se juntar à nossa torre de matriz. Seu tom era composto, mas havia um inegável toque de reconhecimento em sua voz. A propósito, meu nome é Van King. Yuan.
Aqui está seu distintivo. Yuan Van King lhe entregou um distintivo que continha várias formações poderosas escondidas dentro. Yuan inconscientemente inspecionou as formações. Vendo sua expressão séria, Van King riu. Relaxe, as formações dentro daquele distintivo estão lá para protegê-lo, já que o distintivo também pode ser usado como um tesouro salva-vidas. Com certeza, Yuan confirmou que todas as formações eram defensivas, exceto uma. Por que tem um rastreador aqui? Yuan perguntou com as sobrancelhas levantadas. Ao contrário das outras torres, nossa torre de coordenação envia frequentemente seus mestres de coordenação para auxiliar aqueles que precisam de nossa expertise, explicou ela. O rastreador é uma camada adicional de segurança. Caso sejamos sequestrados ou mortos, ele pode detectar se nossa vida está em perigo, além de ajudar a nos localizar. Que coisa conveniente, murmurou Yuan. A propósito, como é a estrutura de classificação na Torre da Matriz? Yuan então perguntou. É parecido com a Associação dos Mestres de Matrizes, mas começamos no nível 5 e vamos até o nível 9. Se você quiser aumentar sua classificação, também precisará melhorar seu nível de Mestre de Matrizes. Eu vejo. Yuan imediatamente começou a refletir. Simplesmente não havia como se tornar um Mestre de Matrizes de nível 9 em poucos meses antes que o prazo para sua recompensa expirasse. Parece que vou ter que me esgueirar por esse lugar, igualzinho à Torre da Alquimia. Entendo. Obrigado. Van King entregou-lhe um pergaminho e disse, esta é uma lista de coisas que esperamos que você faça enquanto estiver na Torre da Matriz. Certifique-se de lê-la, porque se você não fizer nenhuma coisa sequer da lista, será expulso da torre. Yuan aceitou o pergaminho e deu uma olhada nele. A Torre da Matriz exigia que seus mestres da Matriz cumprissem pelo menos uma missão por ano. Essas missões normalmente são solicitações comerciais enviadas às Torres da Matriz. Por exemplo, uma seita gostaria de criar uma formação poderosa ao redor de seu território, então entre em contato com a Torre da Matriz. É claro que se a Torre da Matriz aceitasse ou não o pedido era outra história. O próximo item da lista exigia que mestres de matrizes abaixo do nível 7 alcançassem esse nível em 300 anos. Não atingir o nível 7 antes do prazo resultaria em expulsão. É seguro dizer que nenhuma dessas regras importa para mim. Yuan nem se deu ao trabalho de ler o resto da lista e jogou-a dentro de seu anel espacial. O que você vai fazer agora que faz parte da Torre da Matriz? Van King perguntou de repente com uma expressão curiosa. Vou para a Torre da Alquimia, ele respondeu com um sorriso. Van King olhou para ele com os olhos arregalados e murmurou. Você está tentando se juntar a todas as torres lá fora? Sim, eu sou. Por quê? Por que não? Yuan deu de ombros, deixando-a sem palavras. Capítulo 1780. De qualquer forma, antes de você ir para a Torre da Alquimia, deixe-me mostrar a você nossa Torre da Matriz, disse Van King. Claro. Assim, Van King começou a mostrar a torre a Yuan. A Torre da Matriz era muito menos restritiva que as outras torres, então eles puderam visitar quase todos os andares. Assim como nas outras torres, os mestres de formação na Torre de Formação têm funções diferentes. Alguns se concentram em criar novas formações, enquanto outros aprimoram as existentes. Van King, especificamente, especializou-se em aprimorar formações. Há quanto tempo você estuda matrizes? Perguntou Van King enquanto caminhavam. Não vai demorar muito. Comecei a aprender o básico há alguns anos e atualmente estou aprendendo com um mestre de matriz de nível 7. Um mestre de matrizes nível 7, hein? Será que vou chegar a esse nível? Acabei de ser promovido para o nível 6, então provavelmente vai levar um tempo. Após o passeio, Van King levou Yuan de volta ao primeiro andar e disse, boa sorte na Torre da Alquimia. Eles têm os requisitos mais rigorosos entre as 5 torres da ruptura, pelo menos de acordo com os rumores. Obrigado, Yuan assentiu. Depois de deixar a Torre da Matriz, Yuan foi até a Torre da Alquimia. Visitei 4 torres de ruptura, mas nenhuma delas me causou má impressão. Não. Só estive no primeiro andar da Torre de Metal, então não posso realmente julgá-las com meu conhecimento atual. Além disso, ele ainda precisa investigar as torres adequadamente, incluindo as 3 às quais ele já se juntou. Algum tempo depois, Yuan chegou à cidade que abrigava a Torre da Alquimia. No momento em que saiu da formação de teletransporte, um aroma forte de ervas medicinais e misturas preencheu o ar, agredindo imediatamente seus sentidos. Pílulas de nível 5. Temos pílulas de nível 5 para vender. Venha comprar suas pílulas de lótus ardente aqui, disponíveis somente nesta loja. Enquanto Yuan caminhava em direção à Torre da Alquimia, ele notou que quase todas as ruas por onde passava tinham pelo menos uma loja de remédios. Yuan ignorou o barulho e a gritaria ao seu redor enquanto seguia o caminho que levava diretamente à Torre da Alquimia. No entanto, quando estava quase chegando ao seu destino, parou de repente ao sentir um leve puxão em suas vestes. Virando-se, ele viu um garoto com aparência de sem-teto segurando a parte inferior de suas vestes. Sua mão pequena e suja segurando firmemente enquanto ele olhava para Yuan. O que houve? Irmão mais velho, você viu minha mãe? Não, não vi. Tem certeza? Ela foi embora há uma semana, indo para o lugar para onde você parece estar indo agora, disse ele. Acabei de chegar nesta cidade hoje, então não tem como eu tê-la visto, já que ela partiu há uma semana. Entendo. Então ela deve estar dentro daquela torre. Você está indo para a torre agora? Yuan assentiu. Nesse caso, você pode dizer a ela para voltar para mim se você a vir? Sinto falta dela. Como ela é? O menino deu-lhe uma breve descrição. Tudo bem. Avisarei sua mãe se eu a vir dentro da torre. Obrigado.
O menino se virou e saiu correndo. Yuan observou o garotinho desaparecer no beco, sentindo uma sensação estranha tomar conta de seu estômago. A essa altura, ele já estava familiarizado demais com o funcionamento da escadaria para o céu para não perceber que o garoto não tinha nada a ver com o julgamento. No entanto, como lhe faltavam informações, decidiu ignorá-las por hora e continuou seu caminho em direção à Torre da Alquimia. Quando Yuan chegou à entrada da Torre da Alquimia e observou a cena à sua frente, lembrou-se imediatamente da Torre de Metal. Assim como sua contraparte, o primeiro andar parecia funcionar como um mercado movimentado, com barracas e lojas dedicadas à venda de diversos produtos médicos, de ervas e pílulas a ingredientes raros. Havia também uma placa do lado de fora da entrada que dizia: os grandes mestres da pílula devem se qualificar para ingressar na Torre da Alquimia. Imperadores da alquimia e superiores podem ingressar na Torre da Alquimia sem precisar de nenhuma avaliação. Os grandes mestres da pílula são alquimistas de nível 5, e os imperadores da alquimia são de nível 6. Yuan murmurou para si mesmo. Antes, ele só havia conseguido criar uma pílula de nível 1, e as chances de se tornar um alquimista de nível 5 antes do limite de tempo da recompensa eram mínimas. Definitivamente não terei tempo para me tornar um alquimista nível 5 e investigar as torres. Já que não tenho escolha, vamos dar uma espiadinha na Torre de Alquimia. Com isso em mente, Yuan entrou na Torre da Alquimia para começar sua investigação. Para poder visitar os outros andares, preciso de um distintivo de alguém que trabalha na Torre de Alquimia. Havia uma pequena formação de teletransporte que conectava todos os andares da torre, e apenas aqueles com um distintivo podiam acessá-la. No entanto, sendo mestre de matrizes de nível 5, Yuan tinha a sensação de que conseguiria decifrar a formação. Após ativar o véu das sombras, o corpo de Yuan foi envolto em um véu escuro e etéreo, apagando completamente sua presença dos sentidos daqueles ao seu redor. Envolto nessa aura sombria, ele se moveu silenciosamente em direção à formação de teletransporte do outro lado do prédio. Apesar de passar por milhares de pessoas, ninguém parecia ciente de sua presença. Mesmo aqueles que o encaravam diretamente, o fitavam como se ele fosse invisível, completamente alheio à sua existência. A área ao redor da formação de teletransporte estava vazia, pois só podia ser acessada pelos alquimistas da Torre de Alquimia. Ao ver isso, Yuan analisou a formação com calma. Felizmente, essa formação é apenas de nível 5, mesmo que seja um pouco mais complexa do que o normal. Depois de passar muitos minutos analisando a formação, Yuan conseguiu quebrá-la, obtendo acesso a ela sem precisar de um distintivo. Yuan pensou em ir direto para o pico da torre, mas decidiu procurar de andar em andar, começando pelo segundo andar. Uma vez preparado, ele entrou na formação de teletransporte. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.